Um abraço para você, torcedor brasileiro. Rogério Assis transmitiu a vitória do time do Verdão. 2-0 sobre o time da Portuguesa. Palmeiras, nesse momento, a melhor campanha do Campeonato Paulista de Futebol. O futebol da Bandeirantes em campo para você. Agora tem Internacional de Limeira e São Paulo para você, torcedor ouvinte no Brasil. É jogão de bola que você confere no microfone da Rádio Bandeirantes. O destaque agora vem com a escalação da Internacional de Limeira. Alô, alô, Ramiro. Vai chegando o verão da Paulista. Tudo bem, Ulisses? Um abraço a você, um abraço a quem tá ligado na Rádio Bandeirantes. A Inter do técnico Júnior Rocha, escalada com o Max no gol que veste a 23. No setor de defesa, 2 Felipe Albuquerque, 4 Jussani, 3 Maurício e 16 César. O meio de campo de 5, Emerson, Lucas Bochecha veste a 21 e o parceiro dele também Bochecha, só que Gustavo veste a 8. O trio de ataque de 7 Everton Brito, 17 Andrew e 9 Quirino. Portanto, a Inter de Limeira escalada com Max, Felipe Albuquerque, Jussani, Maurício e César. Emerson, Lucas Bochecha, Gustavo Bochecha, além de Everton Brito, Andrew e também o Quirino. Time escalado e definido pelo Júnior Rocha, que quer de qualquer maneira avançar no grupo C, inclusive deixando o Corinthians fora da competição em caso de vitória para Inter de Limeira no Campeonato Paulista, caso vença o São Paulo hoje nessa partida disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes dessa quinta rodada no Campeonato Paulista, que inclusive é adiada. É o futebol da Bandeirantes, escalando o time da Internacional de Limeira, o banco da Internacional de Limeira. Escalado com André Luiz, Jonathan, JP Galvão, Gui Mariano e Mancini. Lima, Galdesani, Cauê Albano, Gabriel, João Felipe e Rafael Silva. Todos disponíveis para Júnior Rocha, o técnico da Inter de Limeira. É o futebol da Bandeirantes que vem para escalar o tri do mundo. Vem São Paulo, vem Tricolor, vem Pedro Ramiro. O Tricolor. O São Paulo, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Rafael no gol que veste a 23. No setor de defesa, 2 Igor Vinícius, 3 Ferrarese, a novidade nesse time, 5 Arboleda e o meia dúzia Wellington. Meio de campo de 29 Pablo Maia, Alisson veste a 25, Wellington Rato tem a 27, Lucas Moura veste a 7 e 47 Ferreirinha. O centroavante, ele, o artilheiro, 3 gols nessa temporada, 9 Caleri. Quem é o banco? Qual é o banco do São Paulo? Banco de reservas com novidades também. Tem Jandrei, Diego Costa, Luciano, Michel Araújo, Bobadilha, Alan Franco, Juan, Eric, Patrick, William e Nicão. E Rames Rodrigues, de volta à disposição do técnico o Carpini para a partida de hoje, o colombiano Rames Rodrigues. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Quem apita o jogo? Jogo apitado pelo árbitro de 26 anos, Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Anderson José Coelho e Gustavo Rodrigues. O VAR é de responsabilidade de José Cláudio Rocha Filho. Vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. O time do Palmeiras venceu a Portuguesa por 2-0. Nesse momento, o Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Paulista de Futebol. Passamos do time do Peixe. A bola vai rolar já já no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Sgarbi está aqui do meu lado para falar do jogo, para analisar a partida. Tudo bem, Sgarbi? Vai sofrer com o teu São Paulo hoje ou não? E aí, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ulisses, jogo muito importante tanto para o São Paulo quanto para a Inter, né? Uma questão importante, o Tricolor precisa da vitória hoje para tranquilizar um pouco mais a situação no grupo, que é muito complicada. São Paulo caiu, querendo ou não, num grupo muito difícil nesse Campeonato Paulista. E a Inter também está naquele grupo do Corinthians que está tudo embolado ali e precisa da vitória hoje para já garantir um espaço importantinho ali no grupo. São Paulo é importante, tem agora o Carpini também num trabalho que vem sendo questionado pelos torcedores há um tempinho, por não encontrar resultado e também não encontrar desempenho, bons jogos do Tricolor nessas últimas partidas. Então um jogo importante principalmente para o Tricolor dar essa volta por cima e mostrar que está vivo, mais vivo do que nunca no campeonato, aliás, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você acha que a Internacional de Limeira pode aprontar em relação ao São Paulo, Sgarbi? Ulisses, vou te ajudar. Não, o fone caiu. Nem no youtube.com, youtube.com/Bandeirantes Oficial. Alguém ajuda ele? Tá demais. Ele tá apanhando do fone, você vai ver aí. Vem aqui comigo no youtube.com, vou arrumar para você. Boa, obrigado. E pode responder. O que você acha? Você acha que complica ou não? É um jogo interessante. A Inter de Limeira faz uma grande campanha no Campeonato Paulista, mas o São Paulo, se quiser se classificar, como acredito que vai se classificar, não pode se complicar num jogo como esse. A bola vai rolar, vai começar o jogo. Apita o árbitro, toca na bola. O time do São Paulo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na domínio São Paulo e sai jogando com uma Arboleda. Ele prende pelo campo de defesa para o time do tricolor, para ser jogando no campo de retaguarda. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer já pelo setor de esquerda do campo de defesa. Tá parado o jogo, tá marcado falta para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, a falta para o time do tricolor bater, se posiciona para a cobrança de falta, falta para o time do São Paulo bater pelo setor de meio de campo, já recolhe Coutinho novamente no campo de defesa, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, Coutinho, domina novamente o time do São Paulo na zaga central, sai jogando o time do tricolor do Morumbi, a abertura veio no campo de retaguarda, domina o time do São Paulo, Ferrarese domina, prende jogada, abriu para Arboleda para Ferrarese que sai jogando já pelo seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, domina novamente no campo de defesa, vai para o toque de bola, recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. O Sgarbi, gente. Não, mostra aqui, gente. Ele tem apontador, velho. Ele quebra a ponta do lápis e aponta. Ele tem... Quem tá no YouTube viu que quem quebrou meu lápis foi você. A bola vem no campo de ataque, domina o time do São Paulo, abertura da esquerda, vem pro toque, para contigo na intermediária, já prende o lance o time do São Paulo, a abertura foi feita à frente do Ciro, soltou o lance à frente do campo de ataque, bola volta, contigo no setor intermediário, já domina o time do São Paulo para ser jogando, é pelo setor de esquerda para Lucas domina, tenta a finta pro time do São Paulo, recolheu, cruzou, levantou na boca do gol, afasta, vem pra cortar, tira de qualquer maneira, tirou o Jussani, ele corta para volta contigo no campo de defesa com São Paulo, que sai jogando no campo de retaguarda. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Campo de defesa para sair jogando novamente, Max. Ele vem pro toque de bola para ser jogando pro time da Internacional de Limeira, abre a jogada na sua zaga central, tenta o toque de bola curtinho com o Maurício. Maurício domina do campo de retaguarda, vai tentar a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance e tenta o toque de bola, solta contigo no meio de campo, já domina pelo setor intermediário, aperta o time da Internacional de Limeira, sai jogando pelo setor de direita, na direita tenta o toque de bola, Maurício, ele prende para Internacional de Limeira, gira a jogada, tenta o toque de bola, solta o Coutinho para Emerson domina, inverte a jogada pelo setor de esquerda, na esquerda tem César recolhe para Internacional de Limeira, que prende no campo de defesa, abertura do campo de retaguarda, vai para o domínio, prende o lance novamente, vem para o toque de bola, Bochecha, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, soltou no comando de ataque em velocidade para César desceu, tentou o toque de bola, vem para tirar Ferrarese, mais com falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta, esquerda, campo de ataque para a equipe da Internacional de Limeira bater. E é pelo lado esquerdo de campo porque avançava na tranquilidade o Quirino, ele acaba sofrendo a falta. Primeira oportunidade do jogo vai a favor da equipe mandante, a Inter de Limeira pelo lado esquerdo de campo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcada novamente a falta para a equipe da Internacional de Limeira bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente no setor intermediário. Já domina o time da Internacional de Limeira. Vem para a cobrança de falta. É falta para a Internacional de Limeira bater. Se posiciona para a cobrança pelo setor intermediário, pelo setor de esquerda. Vem levantamento na grande área do time do São Paulo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento na boca do gol. Toque na travessão. Não entrou. O Maurício chegou para fazer o gol, mas o Bandeira já impugnava, marcando impedimento para o São Paulo bater. Quase a Internacional de Limeira chega aí. E foi num cruzamento do César na entrada da grande área. Maurício dá um pancadão de perna direita, ele explode no travessão. E até inicialmente os jogadores da Inter de Limeira pediam um gol, mas já não valia mais nada.
não valeu a chegada da equipe da Inter de Limeira. Chegou com perigo Internacional de Limeira, hein, Sgarbi? Tem que se ligar o São Paulo, hein? Perfeito, Ulisses. São Paulo tem que se ligar principalmente nessa jogada aérea, que foi onde tomou o gol na última partida contra o Guarani. Tem o Arboleda em campo hoje, que é um jogador que tem essa característica de ser bom no alto, mas precisa se ligar muito nessa partida, até porque vem de resultados que tomou gols de bola aérea, Ulisses. Tem que se ligar o time do Tricolor. Tá parado o jogo, tá marcado. Bola novamente no campo de retaguarda para sair. Jogando. Tenta o toque de bola, o time do São Paulo em tiro de meta para o time do São Paulo. Bater o árbitro, tá dando lateral. A bola saiu para a linha de lado. Lateral para o time do São Paulo cobrar do seu campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola curtinho. Domínio do campo de defesa. Vem para frente. Tenta o toque de bola curto. O time do São Paulo sai jogando o campo de defesa. Igor recolhe no campo de defesa. Igor Vinícius. Ele prende o lance curtinho no setor intermediário. Igor Vinícius recolhe pelo campo de defesa. Tenta o toque de bola curtinho no setor intermediário. Já abre, tenta o toque de bola. Recolheu, tentou partir pela esquerda. Abertura vem no comando de ataque. Tenta descer novamente na intermediária. Alisson pede bola, volta no meio de campo. O time do São Paulo. Abertura na direita para Igor Vinícius. Domina, vem pro toque de bola curtinho pela intermediária com Alisson. Alisson prendeu para Pablo Maia. Pablo Maia tem Ferreirinha, soltou para Lucas. No meio da zaga da Internacional de Limeira. Domina Lucas. Empurrou jogada pela direita do campo de ataque. Bom lance à frente. Vem Rato. Ele cruzou na boca do gol. Seria para Caleri. Vem para tirar o zagueiro. Igor Vinícius vai para cima na pressão. Ganha escanteio o time do São Paulo. Ramelou o jogador da Internacional de Limeira. Entregou o ouro. Tá parado o jogo. César se atrapalha. Escanteio pro São Paulo bater da direita. Vacila demais o lateral esquerdo da equipe da Inter. A bola sobra pro tricolor paulista. Wellington Rato toma distância pra cobrança. Mané Garrincha, Brasília pra você. Internacional de Limeira e São Paulo 0-0. Você ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona. Vem levantamento à frente na grande área. Tenta o toque de bola curtinho. O time do São Paulo. Escanteio cobrador da esquerda para Caleri. Subiu o zagueiro, corta, tira. A bola volta no meio de campo. Ferreira aperta. A bola volta pra Pablo Maia. Ele bate muito bem. Bateu. Passa a esquerda no gol. O chute dele. Linha de fundo. Passou isso aqui do pé da trave. Escanteio, não tiro de meta assim para Internacional de Limeira bater. E podia ser o primeiro gol do Pablo Maia nessa temporada. Jogador que inclusive teve uma passagem no começo da sua carreira pela Independente de Limeira, maior rival da Inter de Limeira. Bate pra fora. É bola no campo de defesa para Independente do quê? De Limeira. Não é a maior rival A Internacional de Limeira já deu trabalho, foi campeã, já foi na Internacional contra o Palmeiras. Sim. Não é mesmo? Enfim, mas desculpa. É o maior rival local, né? Vai lamber sabão. A bola volta para Ferreira. Ferreira domina pelo seu campo de defesa. Vem pro breque em cima da marcação. No primeiro prende o lance e volta curtinho no meio para Alisson. Alisson dominou, lançou muito forte. A bola foi inteligente pro Rato. Tranquilo no gol. Sai para fazer a defesa Max. Max vem para sair jogando pelo seu campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere. Jogado 6, 7 minutos agora de bola rolando, 7 de bola rolando. Etapa para você conferir, etapa primeira de jogo. Primeiro tempo girando o placar do Paulistão. Continua para você. Internacional de Limeira e São Paulo 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Bruno Pusóvio. Ulisses, Júnior Santos aos 2 minutos abre o placar para o Botafogo contra o Aurora da Bolívia pela Copa Libertadores da América. Bandeirantes! É bola no campo de defesa, voz bem melhor do que a do Capelanes, hein? A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, recolhe pelo comando de ataque, vem pro toque de bola, Lucas domina do campo de defesa, típico ali Oliveira hoje, domina do campo de ataque, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já recolhe do campo de ataque, tenta o toque de bola, a bola vai embora para a linha de lado, Márcio Espímpolo queria cachê, lateral na esquerda, campo de defesa, é o fim do mundo, domina do campo de retaguarda para sair jogando, já prende o lance curtinho novamente no campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, a bola foi solta comigo, a bola volta no campo de defesa, tenta o toque de bola para Arboleda domina Médica pela direita do campo de ataque para Igor Vinícius recolhe para o time do São Paulo, curtinho para Rato volta a jogar para Arboleda domina pelo campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para ser jogando, domina Arboleda, abriu no meio de campo, solta curtinho no meio, é para Rato, ele prende o lance, ergue a cabeça, pode inverter a jogada pelo setor de esquerda, tocou no meio para Lucas dominou pro toque de bola curtinho de Caleri para Rato, bateu pro gol, passa a direita, vai embora longe do gol, tiro de meta para a equipe da Internacional de Limeira bater aí. E mais uma chegada do tricolor paulista, aliás, tabelada com o próprio Caleri, e ela sobrava pro Wellington Rato, que poderia fazer o primeiro gol dele na temporada. Bate pra fora, tiro de meta pra Inter. Tiro de meta para a equipe da Internacional de Limeira bater. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Sgarbi.
Já você fala, a bola volta, campo de defesa pro time da Internacional de Limeira bater. Domínio do campo da retaguarda, vai pra finta, quase mataram ele, bola volta pro comando de ataque, aperta na marcação. Já domina, tá saindo por mão, bola volta no campo de defesa, tenta o toque de bola pra ser chegando. Já domina novamente, prendeu Alisson volta a jogada pelo seu campo de defesa. Domina novamente no campo de retaguarda pra sair jogando. Domina o time do São Paulo. Abertura à frente, lançamento, vira na direita pro Rato. Vem pra tirar dali de qualquer maneira, Felipe corta para volta com a Internacional de Limeira que sai jogando em velocidade. O toque de bola da intermediária com o Lucas Bochecha domina, ele vem pra quinta, tenta o toque de bola, chega Ferreira ganhou na velocidade, contra-golpe do São Paulo, enfiou errado pro Caleri. Corre muito, pensa pouco, Ferreira. De fato, porque o Ferreira tinha a grande oportunidade de sair da cara do gol. Aliás, estava tudo ajeitado. Eram 3 contra 2 da equipe adversária. Acaba não conseguindo marcar o São Paulo aos 10 minutos de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E aí, Sgarbi, 10 minutos dá para falar e o jogo. Inter 0, São Paulo 0. Ulisses, é um São Paulo diferente que vem bem nesses primeiros 10 minutos. Vale citar que tem o retorno de Wellington Rato, que é um jogador importantíssimo na criação, e Lucas Moura também no time titular. E isso nitidamente tem uma influência no jogo de São Paulo nesses primeiros minutos de partida, Ulisses. A bola volta no toque de bola, Coutinho aperta o time do São Paulo, mas com falta, hein? Vai tomar cartão amarelo o Alisson. Tá parado o jogo, o Alisson vai ser amarelado no jogo. E de fato, porque a chegada é um pouco mais forte do Alisson, em cima ali do camisa 17, o Andrew. Ele acaba levando uma pancada, quase que uma tesoura do atleta da equipe do Tricolor Paulista. São Paulo que tem alguns atletas pendurados, entre eles o Caleri, Galopo, Pablo Maia e o Wellington. O Alisson não estava pendurado, depois desse cartão amarelo tá tudo certo. É o futebol da Bandeirantes, merecido amarelo para ele? Merecido, Ulisses, sem discussão. São Paulo dá sorte que o Alisson não é um dos amarelados, até porque domingo tem clássico contra o Palmeiras e isso é um ponto que tem que se preocupar. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer a Internacional de Limeira. Vem Lucas, dá o tapa na bola, já escapa pro time do São Paulo, tenta armar contra o golpe. Corta pro meio, balançou o Rato, passou pelo setor de direito do campo de ataque. Lucas domina ainda, vem pra nova finta, tentou o toque de bola, tomou o toque de bola, Coutinho pra Ferreira. Ferreira dominou, abriu jogada à frente. Inteligente demais o Caleri. Ele tira o pé na bola pra bola chegar no Lucas, antecipa a marcação, Josani. Ele tira o capitão do time da Internacional de Limeira. Tenta ser sai jogando o time da Internacional, bola foi chutando esquerda para César recolhe pelo campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo da retaguarda, vai pra finta novamente, ele tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente, recolheu pelo setor de direito do campo de retaguarda, tenta o toque de bola na zaga central, recupera a Internacional de Limeira, tenta ser jogando com dificuldade, a bola sobe do setor intermediário, vem pra subir de cabeça o Wellington, põe pra fora, tá parado o jogo, tá marcado lateral pra Internacional de Limeira, batendo pelo direito do campo de ataque, venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda Atacado. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 12 minutos e 30 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você. Internacional de Limeira 0, São Paulo também 0, Pusóvio. Ulisses, Tiquinho Soares amplia o placar para o Botafogo contra a Aurora da Bolívia pela Libertadores. Agora 2-0 para o Fogão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Para você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque para tentar ser jogando. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor brasileiro. Leandro Faria Ferreira, quer curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta no campo de ataque, aperta Alisson, ele cruzou no gol, passou por todo mundo, Maxwell Sbark sai do gol para fazer a defesa. E a bola tinha endereço, era o artilheiro do time 2023, Caleri, 3 gols marcados desse ano, aliás, 65 pelo São Paulo, segundo maior artilheiro estrangeiro do Tricolor, só perde para Pedro Rocha, com 119 gols. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspiradores e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros.
Steel. Tá tudo bem, hein, Sgarbi? Tudo ótimo, Ulisses. Não, pega o teu pulmão, que é no chão. A bola volta, o toque de bola tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, o time do São Paulo tenta ser chegando. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, a abertura foi feita à frente no comando de ataque, vem com o jogador Ferrarese. Ferrarese prendeu, abriu de esquerda, solta o lance curto à frente para Wellington, Wellington para Ferreira. Ferreira domina, vai pro toque de bola para Wellington, Wellington domina pelo comando de ataque, vem para frente em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance curtinho no setor intermediário, já recolhe no campo de defesa, vai pro toque de bola, vai dar trabalho. A abertura foi feita à frente para Arboleda, Arboleda prendeu na direita, abriu para Igor Vinícius, muito forte o passe no Arboleda. Igor Vinícius chega estranho na bola, tentou o toque, não consegue. Arboleda aperta, pressiona o São Paulo, ganha o Igor Vinícius pro time do São Paulo, soltou da esquerda, abriu, joga na frente para Rato, Rato prendeu para Alisson, Alisson para Ferreira, Ferreira protege, tentou a finta, perde o lance e na sequência acaba fazendo a falta para a equipe da Internacional de Limeira bater pela direita no campo de defesa. E mais uma oportunidade, Ferreirinha acaba não conseguindo completar a jogada, custou 4 milhões de reais de euros ao tricolor paulista. Situação muito delicada no Ferreirinha, atleta que não consegue completar esse lance. Falta para Inter, setor de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Você comigo, pois não, Sgarbi. Fala, Juvena. Ulisses, São Paulo marca em cima nesse início de partida e tem uma importante também volta, que um jogador que ficou fora durante muito tempo, que é o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius ali na lateral direita faz com que esse lado de São Paulo seja mais ofensivo. É um lateral muito ofensivo que o tricolor tem e São Paulo explora bastante nesses 15 minutos iniciais de partida. O Ricardinho Martins está ligado na gente. O que você acha do Ricardo Martins, Capelanes? Fala no ar, hein? É no ar que eu tô perguntando. Ei, gordo! Mas o cérebro dele é igual ao teu. Domina no campo de ataque, tenta descer da esquerda, recolheu o time da Internacional de Limeira, bola tocada para fora. Grande Ricardinho Martins ligado no microfone, Bandeirantes está vendo brecha. Peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua, rodada atrasada, a 9ª. Já vamos para a 11ª no final de semana. Continua para você, São Paulo, Internacional de Limeira 0-0. Alô, alô, na Bandeirantes, Pusófio. Ulisses, o zagueiro Vitão amplia o placar para o Internacional contra o Asa de Arapiraca. Agora o Colorado vence por 2-0 pela Copa do Brasil. A Renata Fã tá de brincadeira comigo, né? Renata Fã falou que tava com medo desse jogo. Falou ou não falou, Sgarbi? Falou. Ai, vou respeitar. Mas agora deve estar feliz. Tá feliz. Com aquele short horrível que ela ficou pulando na última vitória contra o Grêmio. Tá parado o jogo. É bola no campo de ataque para a equipe do São Paulo bater escanteio. Escanteio para o time do tricolor bater. Partiu o Lucas na bola, levantou no boca do gol. Vem para tocar de cabeça, vem para tirar dali. O Maurício põe para a linha de fundo. Escanteio, esquerda, campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. E o endereço era o Ferrarese. O terceiro escanteio para o São Paulo na partida. Bola pelo lado esquerdo de campo, sobe o tricolor. E vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo bater. Para você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. O Palmeiras venceu a Portuguesa 2-0 um pouco mais cedo. O Rogério Assis transmitiu na Bandeirantes. O Rogério é um canhão. É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança. É bola no campo de ataque para a equipe do São Paulo bater escanteio para o time do São Paulo bater da esquerda. Levantamento no boca do gol. Subiu de cabeça novamente para tirar. Agora foi a vez do Emerson. Emerson põe pra fora, tá parado o jogo, novo escanteio pro time do São Paulo bater, Pedro. O quarto da partida para o tricolor paulista, em 18 minutos jogados, mais uma oportunidade, já está por lá o Wellington Rato para cobrança. E vem Rato, ele vem para a cobrança de escanteio, vem levantamento na grande área pelo setor de esquerda, escanteio para o time do São Paulo bater, escanteio, cobrado, levantamento à frente, Arboleda de cabeça, cabeceou na primeira, tentou ganhar na segunda, é pênalti. O juiz não deu. Cara, toque de mão gigante, mão aberta do jogador da Internacional de Limeira. Mão aberta, pênalti que o árbitro na frente do lance não deu. Hora que a bola parar, deve ter VAR. Já o Sgarbi fala. Pra mim, pênalti pro São Paulo não marcado. A bola volta com o time do São Paulo da esquerda. Tentou cruzamento na grande área, levantamento no boca do gol. Afasta o zagueiro, corta, tira. Ela volta, campo de defesa pro time do São Paulo. Bater do campo de retaguarda e sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tem que pôr a bola pra fora o São Paulo. O VAR vai chamar. Tem VAR nesse jogo, óbvio, né? Tem VAR. Então o VAR vai chamar.
A hora que parar a bola, o VAR vai chamar, porque a mão tava longe do corpo, muito longe. O Lucas tá falando com o árbitro. Pra mim, pênalti claro pro São Paulo no marcado, hein, Sgarbi? Ulisses, minha primeira impressão foi de pênalti também. Eu tenho que aguardar o replay agora pra ter certeza, só que foi minha primeira impressão também. Os jogadores de São Paulo reclamaram bastante e acho que não foi à toa. Mas o teu narrador tá falando que foi pênalti, você vai esperar replay? Mas eu gosto Você não bota fé? Depende, né? Depende do ponto de vista. Foi um prazer, até a próxima. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, tenta descer novamente Internacional de Limeira. Bola batida, gol! Vai esquerda do gol, vai embora! O Quirino encheu o pé, passou à esquerda do gol, tiro de meta. E o VAR deve chamar o árbitro do jogo, hein? É impossível não chamar, é um absurdo. Pra mim, houve o toque na mão do jogador da Internacional de Limeira, com certeza, e braço escancarado, braço aberto. Pô, isso aí é pênalti, cara. Olha lá, tá parando, pediu pra esperar. O Rafael vai bater o tiro de meta ou não? Vai bater, ele mandou seguir. Cara, isso é pênalti, velho. Isso é pênalti. Pô, então vale pega a bola e sai andando com ela dentro da grande área. Isso é pênalti, cara. Todo mundo marca. Sgarbi. Pênalti, Ulisses. Pra mim foi pênalti, não importa que o jogador tava de costas na hora, ele subiu com o braço completamente aberto ali e a bola pegou na mão dele, não deixando a Arboleda seguir a jogada. Pra mim, pênalti não marcado pro São Paulo. Pra você, Capelanes. Pênalti, claro. Pra você, Pedro Ramiro. Pênalti. Falta de personalidade, vem pro jogo do time do São Paulo com o Lucas. Ele domina do campo de ataque, vai pra finta da marcação, abriu o Lucas. Dominou, deu pra Caleri na direita, Ferreira entrou, tocada a bola pra ele, dominou, girou, deu pra trás errado pro Lucas. Vem pra bater o gol do time do São Paulo, tentou bater pro gol Igor. A bola voltou pra Caleri, tira o zagueiro, afasta. Linha de fundo, escanteio direita pra equipe do São Paulo bater. Mergulhou bem ali o César pra afastar. O quinto escanteio pro São Paulo na partida, agora pelo lado direito de campo, porque a bola foi cortada no meio do caminho na grande área. Mais uma chance para o Wellington Rato, atleta de 31 anos, para cobrança com o tricolor paulista. É futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando novamente o time do São Paulo. Cruzamento na grande área, muito forte. A bola vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe da Internacional de Limeira bater. Tiro de meta para a Internacional de Limeira bater. Você comigo no youtube.com, vem torcedor comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Bia ligada no microfone Bandeirantes, falou que o Ferreirinha é muito ruim, Sgarbi. Eu não acho, viu, Ulisses? Eu gosto do Ferreirinha, pra mim ele tá num período um pouco nervoso. Por isso que eu falo. A Bia falou, por isso que eu falo. É Ferreirinha Sgarbi. Quando eu chamo aqui, é o Ferreirinha Sgarbi. Olha o São Paulo. O Wellington domina pelo setor de esquerda, quebra ataque, vai pra finta, em toque de bola curtinho na intermediária. O Wellington domina, tentou cruzar, vem bem pra tirar. Estica a perna, põe pra fora, lateral esquerda, ataque. Pois não, Sgarbi, conclua seu raciocínio. Não, pra mim o Ferreirinha é um jogador que tem uma característica importante pro São Paulo. Jogador vertical, jogador que tem o drible como uma boa característica. Então pra mim não é um jogador ruim não. Vai ser muito útil pro São Paulo na temporada, mas fica aqui um abraço, um beijo pra Bia. É o futebol da Bandeirantes, tá pondo as asinhas de fora para a volta do campo de ataque. Tua namorada tá onde? França. Ah, por isso você tá fazendo isso, né? Domínio do campo de ataque. Recolheu o Lucas, vai ser golaço, bateu pro gol sobre o gol, linha de fundo. Uma paulada do Lucas, o São Paulo quase abre o placar do jogo aí, Ramiro. E o Lucas tá louco pra marcar mais um gol nessa temporada. Aliás, ele tem apenas um gol agora em 2024. Ficou de fora de 40% das partidas em que poderia atuar no São Paulo por conta de uma lesão. Bate pra fora, tiro de meta 0-0. 0-0 para você ligado na Bandeirantes. E o jogo, Sgarbi? Ulisses, São Paulo tem uma linha de 3 jogadores no meio campo, mais ofensivos, com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, Lucas mais centralizado e o Wellington Rato aí do lado direito. Eu gosto bastante e é algo que eu senti a falta dos últimos jogos do São Paulo. Esses jogadores que têm mais essa característica de criação, criando ali no meio campo do tricolor, e o Caleri nesse jogo está mais participativo também, agora com esses jogadores mais próximos ao ataque, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, o tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere jogados 23 minutos de bola rolando, 23 de bola rolando para você conferir em primeiro tempo de jogo. Internacional de Limeira 0, São Paulo também 0, na Bandeirantes é com você, Pusóvio. Ulisses, o Internacional venceu o Asa de Arapiraca por 2-0 e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Colorado agora enfrenta o Nova Iguaçu, que goleou o Itabuna por 8-0.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Domínio internacional do Limeira, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque. Andrew domina, tenta a finta em cima da marcação, perde o lance, vem a Arboleda para ganhar do campo de defesa. Já domina do campo da retaguarda, tenta descer o São Paulo, Lucas girou, furou. A bola volta no toque, ele bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação, recolhe pelo campo da retaguarda. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Internacional de Limeira. Recolhe no campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação, domínio do campo de defesa, a bola volta Coutinho com seu capitão, recolhe novamente Jussani sai jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola Coutinho novamente no comando de ataque, vai para fintar uma jogada pelo comando de ataque, tentou cruzamento na grande área, aberta Internacional de Limeira, tranquilo, Rafael mergulha para fazer a defesa. Rafael, goleirão de 1,92 m, subiu para conseguir essa bola, ele que nessa temporada, em 8 partidas com São Paulo, sofreu 9 gols. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o som Bandeirantes. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de defesa. Vem comigo, torcedor. Obrigado, Yuri Dias Garcia, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo com a Arboleda. Arboleda domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola contigo na intermediária para Ferrarese, que abre na esquerda para Wellington prendeu para Ferreirinha domina, finta do primeiro, finta do segundo, tentou tapa a bola, 2 na marcação, ele perde o lance, mas ganha lateral esquerda, ataque para o São Paulo, bater Ferreirinha, bate, ele já bate o lateral, sai jogando o time do São Paulo, vem com Pablo Maia para Lucas domina para o time do São Paulo, vai tentar a finta na marcação no primeiro, enfia a jogada para o comando de ataque para Rato domina, começa na direita com a Arboleda já prende o lance pelo seu campo de defesa, ele vem para o toque, ele para, soltou contigo no setor intermediário, domina o time do São Paulo, tenta descer Coutinho, Ferreirinha tentava, domina, tomou o tranco nas costas, o árbitro manda seguir, é na volta do campo de defesa, tentou descer novamente o time da Internacional de Limeira, abertura com o Everton Brito prende, abriu pelo setor de esquerda para César domina, ultrapassa a linha de videogramado, vem pelo setor de esquerda, que é para ataque, vai para fintar a marcação, prendeu o lance, tentou o toque de bola curto, recomeça novamente o time da Internacional de Limeira, a abertura vem com o Gustavo já recolhe e domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola Coutinho pelo setor de direita, abre a jogada Coutinho com o Jussani prende o capitão, enfia a jogada pelo comando de ataque, vai para o toque de bola com o Lucas Bochecha já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, a bola volta, campo de defesa, recomeça o time do São Paulo para ser jogando no campo de retaguarda. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já domina novamente o time do São Paulo. O levantamento vem para o Wellington, vai embora a bola. Tá parado o jogo, tá marcado. Lateral para a equipe da Internacional de Limeira bater pela direita do campo de ataque. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 27 minutos de bola rolando, 27 de bola rolando para você conferir. Etapa. Primeira de jogo, primeiro tempo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Internacional de Limeira 0, São Paulo 0. Alô, Pusóvio. Ulisses, tem novo campeão no Rio Grande do Sul. O São Luís venceu o Grêmio por 2-0 e conquistou de forma inédita a Recopa Gaúcha. Vai lamber sabão, Chico Garcia, você que esse Grêmio teu, velho. Ô, Chico, vai lamber sabão. Perdeu pro hospital, pô. Tá de brincadeira, Chico. Perdeu a Recopa pro hospital. Vai lamber sabão, Chico Garcia. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time. Quirino dominou, balançou pra Internacional, bateu pro gol. Vem pra tocar na bola. Rafael mergulha, dá o tapa, espalma, para fora, não para frente. Linha de fundo, escanteio direita pra equipe da Internacional de Limeira bater. O Quirino chama a responsabilidade, mais um escanteio, terceiro para Inter na partida, já se prepara para a cobrança pelo lado esquerdo de campo. Escanteio vem para a cobrança e tá caído o César ali. O César vem para bater, não. Tá caído o jogador, tá amarrando a chuteira, saiu a chuteira do Alisson. É isso, e tá sendo ajudado pelo Andrew. O Andrew tá por lá para ajudar e o César já toma distância para cobrança. Mais uma oportunidade para Inter, lado esquerdo de campo, por enquanto 0-0. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O Alisson tá sem chuteira no gramado e não pode. Agora tá tentando tirar ali o laço que ele fez. Isso. Enfim, tá difícil. O Lucas vai ajudar.
Tem uma junta médica para tentar desfazer um nó que o Alisson deu na chuteira. Ulisses, um cara e que... é horrível. Você, se o gramado estiver molhado, você pisar no gramado e pôr o pé dentro da chuteira que fica escorregando. Exatamente. Um cara que tem que ser enaltecido nesse início de partida é o Rafael, hein, Ulisses? Muito bem no início de temporada e também nessa partida contra a Inter de Limeira já salvou o São Paulo 2 vezes nesses 29 minutos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com oportunidades campeãs, está na sua vida. Está no Tenda Brasil. Agora tem que ter mais qualidade. São Paulo não está bem no jogo de novo, hein, Sgarbi? Ulisses começou a partida com muita intensidade e agora caiu um pouquinho. A marcação em cima também prejudica um pouco na questão física, um gramado não tão bom. Só que a Inter de Limeira é quem encontra as principais oportunidades, né, nesse início de primeiro... Início não, né? Nesses 30 minutos de primeiro tempo até aqui. Então São Paulo precisa, assim, de mais criação nesse meio campo do Tricolor, que é algo que tem um pouco mais, aliás, quando a gente para pra pensar nos últimos jogos do São Paulo, só que não tá legal nesses últimos minutinhos não, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Mané Garrincha é lindo, né, cara? Que estádio maravilhoso, né? Ulisses, até uma informação sobre o Mané Garrincha. Aliás, o último jogo do São Paulo em Brasília foi há 8 anos. No 2-2 contra o Flamengo. 2 gols do Caleri naquela oportunidade em 2016. No futebol é gol do Sicredi, é show, patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. Alô, Sebastião Lopes, ligado na Bandeirantes, alô Maria, obrigado pelo carinho da sintonia. Jefferson José, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, escanteio para o São Paulo, bater, levantamento na grande área, Arboleda de cabeça, mergulha para pegar Max. Max faz a defesa para Internacional de Limeira. E o lançamento era pro Arboleda, 1,89 m, não consegue completar, segue tudo igual 0-0. O Arboleda chamou Capelantes de bunda mole, né? Verdade. Por isso que ele é uma lenda. É uma lenda, por isso, né? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta o time da Internacional de Limeira, a abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola curto no meio, apertou, tentou, Everton Brito tentou o toque de bola, vem para afastar o time do São Paulo. Já domínio do campo de defesa, sai jogando o time do Tricolor do Morumbi. A abertura vem no toque de bola para a Arboleda, ele abre o compasso, vai bater à frente, bate à frente, bola desvia, vai embora para a linha de lado, bate em cima do Igor Vinícius. É lateral pela direita do campo de ataque para a equipe da Internacional de Limeira bater. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspiradores e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Steel Brasil e vem para o jogo Internacional de Limeira. Ninguém marcou cruzamento na grande área. A Arboleda chegou travando, põe para fora, escanteio. É o 4º escanteio para a Inter na partida, enquanto o São Paulo teve 6, ou seja, chegamos a 10 escanteios em 30 minutos jogados. Alô, Giba, alô, Arthur, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Aí tá parado o jogo, tá marcado novamente escanteio pro time da Internacional de Limeira. Bater, vem para a cobrança, camisa 16, César. César vai partir para a cobrança, vai partir para a bola. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, no soco. Rafael vem para tirar. A bola volta para Ferreira. Lucas tenta ganhar a jogada no campo intermediário. A bola batida à frente. Domina no campo de defesa, deixa a bola sair. Lateral direita, defesa para a equipe do São Paulo. Bater do seu campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de veio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Parado o jogo. Com a amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta descer curtinho pelo setor intermediário. Aperta na marcação, tenta o toque de bola curto pelo setor de meio de campo. Aperta na marcação, time do São Paulo tem novo lateral. Novo lateral para o time do São Paulo. Bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, J. Pérez, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do toque de bola, tenta descer pela direita, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do São Paulo. Abertura frente, tentou sair jogando, sai com bola e tudo o Igor Vinícius. Põe para fora, tá parado, lateral para a equipe na esquerda, campo de ataque para a equipe da Internacional de Limeira bater, manual para a Internacional de Limeira cobrar. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, estrelabet.com. A bola volta, campo
campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor de meio de campo, já prende o lance curtinho novamente, domínio do campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para a volta curta, domínio do campo de retaguarda, o time da Internacional de Limeira, vem com o Max, sai jogando aqui atrás do seu campo de defesa. Futebol da Bandeirantes, alô Sgarbi. Já você fala. A bola volta, campo de defesa para sair jogando novamente o time de São Paulo. Lançamento à frente, Rafael no alto, sai para fazer a defesa, Ramiro. Mais uma oportunidade, o Rafael estava por lá para tentar ficar com essa bola. Há pouco vocês falavam do Igor Vinícius que saiu com bola e tudo. Ele teve um edema na coxa direita, ficou fora da Supercopa, mas já está 100% recuperado. É bola para o time do São Paulo, a bater pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola Ferreira. Ferreira domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta, volta a jogar novamente com Ferrarese. Ferrarese domina novamente, deve ser parente do brilho do campo de retaguarda. Recolheu Ferreira para Ferrarese, Ferrarese recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Fora do lance tem jogador do São Paulo caído, Ferreira. Apertou na marcação, brigou, ganhou, a bola volta. Volta para Max para fazer a defesa. E o Caleri está caído no campo de jogo, falando que tomou uma pancada, hein? Ele reclama de uma pancada, uma cotovelada do atleta da Inter no rosto dele. A arbitragem não marca a falta, sobe o time do interior pelo setor de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Alô Wilson Moraes, tá ligado na Bandeirantes, obrigado pela audiência, você vem comigo, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, time do São Paulo para ser jogando, prende o lance, Igor Vinícius volta a jogar a cutinha para Alisson, Alisson domina pelo seu campo de retaguarda, vai tentar levantamento à frente pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor de esquerda, a abertura vira o comando de ataque, tenta descer contigo novamente, aperta na marcação, arranca novamente a equipe do São Paulo, abertura para Ferreira, Ferreira domina no campo de retaguarda, tenta a finta e perde o lance. A bola volta com o time da Internacional de Limeira que sai jogando no seu campo de defesa, mas sai jogando muito mal. Toque errado na bola, o jogador Felipe, ele põe para fora a lateral, Ferreira tenta o toque de lota de chaleira, tentou buscar a jogada novamente, recolheu, tentou o toque de bola, a bola bate no zagueiro, sai para a linha de lado, tem um lateral para a Internacional de Limeira bater. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress em suas, olha meu amigo, a Braspress tá aí para atender você nas entregas e fazer com seus produtos cheguem até o destino final. É Braspress, meu amigo, é isso aí. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer. Dominou Lucas, pode bater pro gol, cortou o primeiro, cortou o segundo, adianta demais e perde. A bola volta com a Internacional de Limeira que tenta ser jogando, Ferrarese antecipa, ganha o lance. Domina pro São Paulo, empolgou, bateu em cima do marcador, zaga tá aberta, já domina do comando de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda, avante no campo de ataque, recolhe novamente no campo de defesa, tenta o toque de bola curta no campo de defesa, o time do São Paulo para sair jogando, recolhe o tricolor do Morumbi para sair jogando pelo seu campo de defesa, a abertura vem para Ferreira, Ferreira domina pelo setor de esquerda, vem para finta, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, recolhe no campo de retaguarda, olha quem tá chegando aqui agitando, ó, você no YouTube, olha quem tá chegando aqui, tudo bem, Glendinha? Vini tá no meio do jogo, presta atenção no jogo. Tô prestando, mas tá longe a bola do gol ainda. Olha só, Virnoca. Não, mas o goleiro vai pegar, não se preocupa. Tudo bem, Virnoca? Oi, meu lindo. Tudo bem? Vim trazer energias positivas. Pra quem? Pra que time? São Paulo. São Paulo, que meu filho é São Paulino. Deixa eu te falar uma coisa. Onde vocês vão? A gente vai passear. Vamos passear, vamos Você vai com a gente? Vamos nessa. Boa noite a todos. Assume aí, Capela. Capela, você sabe narrar, Capela? Ah, melhor que o Ulisses. Eita! Tô desenrolado, você tá ligado, né, Crise na Glendinha? Rádio Bandeirantes. Você é comigo, Brasil. Tenta a sorte, né, Capela? Tenta a sorte. Ju, tudo bem? Boa noite a todos. Desculpa que essa invasão no meio do jogo não tem nada a ver. Não precisa dar bronca na gente, a gente já tá indo embora. Desculpa. E o programa foi bom hoje? O melhor da noite foi ótimo, por isso que eu cheguei. Cada dia é melhor, né? Tá cada dia melhor, tá bombando, graças a Deus. Quando é que você vai lá? Vou, acho que sexta-feira que vem. Ah, é? Sexta-feira agora tem o Zico, viu? Zico. Sexta-feira agora vem o Zico aí. Quem que te deu uma camisa retrô do Zico? Olha. Quem que te deu a camisa retrô do Zico? Você. Ah, garota. Sei lá se é uma pegadinha. Ei, você tá com os dentes lindos. O que é isso? O Capelanes que pagou. O sorriso Mentex. Se cuidem. É bola, vai mexer o time da Internacional de Limeira para você ligado no microfone Bandeirantes. Mexe a Inter, sai o 2 Felipe Albuquerque, entra o 22 JP Galvão. Primeira mudança do jogo, sai o 2 Felipe Albuquerque, entra o 22 JP
Galvão. Tá aí o Galvão com a 22. Sentiu o Felipe. Tá parado o jogo, tá marcado. Bola para a equipe do São Paulo ser jogando pelo seu campo de defesa. Bola para o time do São Paulo bater. Se posiciona para ser jogando o time do tricolor do Morumbi. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado o jogo. Lateral Wellington vem para a cobrança para o time do São Paulo. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes. Lateral foi cobrada. Bola volta pelo campo de defesa do Mineiro Internacional de Limeira. Levantamento à frente. Nossa, a Internacional me inverte a jogada. E o Capelanes, ele tá impossível hoje. É impossível, cara. Vocês têm que mostrar o Capelanes, hein, Pedro Ramiro? É inferno, velho. Que ele não, tá demais. Tá demais. Eu não sei o que ele comeu hoje à noite. Tá parado o jogo. Ou vai comer, né? Tá na expectativa. Periga aí. Abrindo a gaveta dos outros. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo, o arbitragem marca tiro de meta para a equipe do São Paulo. Ainda falando sobre o Carpini, chegando à 11ª partida dele com a camisa, aliás, comandando o tricolor paulista. São 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aliás, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. O técnico Thiago Carpini. Pois não, Sgardo. Eu sou muito fã da mulher do Capelanes, porque para aguentar esse peixe-boi é um negócio de louco. Mas o Ulisses, São Paulo não faz um bom jogo até aqui. São Paulo tem que criar mais, São Paulo tem que aparecer mais no ataque. E é o que o torcedor cobra nessas últimas partidas. É desempenho do tricolor, que o São Paulo não vem encontrando. Quem sabe e vem São Paulo, Lucas dominou, soltou boa bola, abriu jogada, recolheu novamente Caleri, prendeu para Rato para Igor Vinícius, levou para a linha de fundo, cruzou para trás, tira o zagueiro. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar o time do São Paulo, vem para recuperar a jogada pelo setor de esquerda. Bola mal tocada, aperta na marcação, desce o time do tricolor. Ferreira domina pelo setor de esquerda, câmara ataque para ser jogando. Ele prende o lance, tentou bater direto para o gol, tranquilo. Rafael sai para pegar. No futebol é gol do Sicredi é Show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Na Bandeirantes, 40 em Sgarbi, primeiro tempo 0-0, e aí? 0-0 e São Paulo precisa mudar para a segunda etapa, Ulisses. São Paulo tem mais finalizações que a equipe da Inter de Limeira. Olha aí o São Paulo chegando, Ulisses. Não, mas não vai acontecer nada, vai chutar pra fora. Meu Deus do Olha o Rato, abriu pra ele, dominou, bateu pro gol, longe, vai embora. Errou a Internacional de Limeira na saída de bola. Que presente o Jussani deu pro Rato. O Rato, a bola, o goleiro e o gol. O Rato, a bola, o goleiro e o gol. Mas o que é isso, Rato? Ele recebeu um presente e bateu pra fora. O Jussani atravessou a bola. O Rato dominou, o Wellington Rato dentro da grande área, quase na linha da pequena área, e perdeu um gol inacreditável. Fora assistência absurda do Galdesani, entregou nos pés do Wellington Rato. Era só completar, era só fazer porque ele é pago. Bate errado na bola, 0-0. Ofertas especiais Estil, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas e jardinagem até 6 vezes sem juros. É Estil Brasil. A bola volta do toque de bola, recolhe do campo de ataque. Já João Paulo Capelanes vem com o intervalo. Bandeirantes abriu pelo setor de direita, tentou descer novamente o time da Internacional de Limeira. A bola vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, contigo novamente fui. A abertura foi feita à frente, tentou o toque de bola, Caleri tentou o domínio, toma falta! O Jussani pegou o Caleri fora do lance no rosto de novo. Mais uma vez, uma pancada forte em cima do atleta do São Paulo. Quer fazer o pivôzão, abrir a capa do Batman. Aí o capitão da Inter de Limeira, Jussani, além de encostar a mão na bola, também dá uma cotovelada, praticamente uma cotovelada em cima do atleta do São Paulo. Falta, lado esquerdo de campo, Lucas Moura e o Wellington Rato chamam a responsabilidade. Tomando cartão amarelo a 43, merecido, né, Sgarbi? Pegou o rosto ali do Caleri. Merecido, e foi a segunda, né, Ulisses? Caleri já vinha reclamando dessa jogada, desse braço aberto do atleta da Inter de Limeira, então mereceu esse cartão amarelo, e São Paulo tem uma grande oportunidade ali de bater uma falta na entrada da área.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo de ataque para a equipe do São Paulo bater, bola para o time do São Paulo bater, falta para o São Paulo, Rato se posiciona, Lucas também para a cobrança de falta, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, é falta, meu amigo, já o estagiário sofre na mão do Capela, viu? É falta! Insuportável. É insuportável ele tá. Ele mandou o cara buscar pizza e não tem pizza. É falta para a equipe do São Paulo bater. Se posiciona, o cara vai lá na frente da Band correndo. Isso não se faz, hein, Ulisses? Não se faz. É falta por time do São Paulo. Cobrar você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rato e Lucas da bola. Barreira formada dentro da grande área. Próxima linha frontal da grande área. Mais para a meia esquerda de ataque. Lucas partiu, bateu. Vai embora. Tive a impressão da bola desviar, escanteio, hein? Escanteio, aliás, é o 7º para o São Paulo na partida. Lucas Moura tentava marcar o seu segundo gol na temporada. Ele que completou 150 jogos na partida contra o Guarani, vestindo a camisa do tricolor paulista. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Se posiciona para a cobrança. Escanteio cobrado, afasta a zaga da equipe da Internacional de Limeira. Bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Ela volta no campo de retaguarda, vai tentar um toque de bola 45. Iremos a 48. Sgarbi, o que tem que fazer o técnico do São Paulo, Sgarbi? Ulisses, o Carpini tem um tal de Rames Rodrigues no banco, que é um jogador que pode ser importante numa partida como essa. O que se fala do São Paulo é que é um cara que vem treinando muito bem, vem bem fisicamente, então pode ser um cara importante nessa criação, porque o São Paulo começou o jogo bem nos primeiros 15 minutos, mas depois caiu muito o rendimento e está sofrendo bastante nesse setor de meio campo ali. O Caleri recebe pouquíssimas bolas em condições de finalizar. É bola no campo de defesa para sair jogando novamente a equipe da Internacional de Limeira. Bola para a Internacional de Limeira bater no seu campo de retaguarda. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina no campo de defesa. Mas para que, Capela? Você dura 2 segundos. A bola volta no toque de bola pela direita. Aperta o time do São Paulo. Vem com Ferreira na direita, cruzou no banco do gol. Tranquilo. Sai Max para fazer a defesa. Com tranquilidade, o Max Wallace, goleiro da equipe da Inter de Limeira, agarra a bola como se fosse um nenê. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando aperta na marcação. A equipe da Internacional de Limeira tenta descer o São Paulo, busca o jogo. A abertura vem para Lucas. Lucas domina. Se perceberam que a arbitragem não está dando falta por trás, qualquer tranco nas costas, eles não estão dando mais, cara. Não. A bola não tá dando. Não tá dando de jeito nenhum. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe o Capelanes, louco para ser centroavante depois dessa. A abertura vem pelo campo de ataque. Campo do toque de bola, recolhe Coutinho pela direita do campo de ataque. Ale Oliveira falou a verdade de você hoje, viu? Você gosta. A bola volta no toque de bola, Coutinho no meio de campo, recupera novamente no campo de retaguarda, pelo toque de bola, Coutinho novamente, o time do São Paulo tenta descer, é pelo meio de campo, prende a jogada, Coutinho recolhe novamente, domina Alisson, ele prende o lance, abriu para a Arboleda tá curtindo de atacante, deu para Lucas Giru, abriu no comando de ataque, abre para o toque de bola, Coutinho, é para Ferreira domina na direita, cortou, escapou do primeiro, balançou, vai para Fim, enfiou para Lucas, para Ferreira, vai ser golaço, tirou do goleiro, bateu! Lindo, 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 lindo! Gol! Do São Paulo no Mané Garrincha! Num lance espetacular do Ferreirinha, cortou o primeiro, cortou o segundo, ele dá na entrada da área pro Lucas, que mete de facão no meio dos zagueiros, ele ameaçou bater, tirou, o zagueiro passou na linha da pequena área, ele toca na saída do goleiro, metendo no fundo da rede, num toque sutil, num corte bonito, num golaço do São Paulo, um golaço do Ferreirinha, numa jogada bonita com o Lucas, com emoção maior do futebol, e essa é a emoção Ferreirinha, essa é a emoção Ferreirinha que você proporciona a torcida do tricolor do Morumbi. São Paulo 1-0 para Internacional de Limeira. Ferreirinha marcando pela primeira vez com a camisa do São Paulo no jogo. E aí,
Diz, Ramiro. Num gol que serve como um suspiro, um alívio para Ferreira e também para o tricolor paulista, que pelo menos vai carimbando uma oportunidade maior de avançar na próxima fase, numa jogada articulada pelo próprio Ferreira e Lucas Moura, que devolve para ele Aldemir dos Santos Ferreira na sua essência. Ferreirinha, o primeiro dele com São Paulo, 1-0. 1-0 para o time do São Paulo. Sgarbi finalmente saiu gol numa jogada linda de Ferreirinha e Lucas. A bola, quem ganha a bola no meio de campo ali é o Arboleda, que toca pro Ferreirinha, que balança, escapa de 1, 2, 3, dá pro Lucas. Lucas mete no facão no meio da zaga, ele sai na cara do gol, corta o zagueiro e o goleiro e bate de perna esquerda. Um golaço do São Paulo, Ulisses, com a participação de Lucas Moura, que é um jogador que quando tá ausente faz muita falta no tricolor. E o Ferreirinha, você foi bem na essência dele. Jogador que gosta de jogada individual, gosta do drible, ele conseguiu invadir a área e fez um lindo gol. Primeiro dele com a camisa de São Paulo. Vamos ver se agora baixa essa pressão que ele tava para fazer o gol para ajudar o time do São Paulo. Golaço do tricolor para abrir o placar. É o futebol da Bandeirantes para você. Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. Mané Garrincha continua. 1 pro São Paulo, 0 para Internacional de Limeira, 0 para Internacional de Limeira, 1 pro São Paulo. Ferreirinha fez um golaço. Intervalo Bandeirantes com ele. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Ulisses Costa, eu vou quebrar o protocolo. Eu quero ouvir o gol do São Paulo daqui a pouquinho, antes do intervalo. O gol no tricolor, um gol lindo, com a assinatura do Ferreirinha. E com a assinatura dele, Ulisses Costa, que narra o primeiro tempo de vitória do tricolor do Mané Garrincha em Brasília. São Paulo vence 1-0 e aos pouquinhos vai chegando para a zona de classificação para a próxima fase do Paulistão 2024, Ramiro. Resultado importante para o tricolor paulista, que, como você até pontuou, vai facilitando sua vida. O São Paulo chegando agora a 18 pontos. Mesma pontuação do Novo Horizontino, primeiro colocado no Campeonato Paulista. Teremos, claro, mais 2 partidas, esse é o jogo atrasado, mas o São Paulo consegue uma vantagem importante, inclusive no primeiro gol marcado pelo Ferreirinha. 11º jogo dele vestindo a camisa tricolor e consegue marcar o primeiro. 1-0 para o São Paulo em Brasília. João Pedro Sgarbi. E aí, Sgarbi, 1-0 para o São Paulo. Não foi aquela atuação, mas o São Paulo aos pouquinhos está mostrando aí a cara do Thiago Carpini, hein, Sgarbi? É isso aí, Capela. São Paulo não fez um grande primeiro tempo. Começou bem a partida pressionando em cima a equipe da Inter de Limeira. Depois caiu bastante o rendimento do tricolor. Mas eu tô com você nessa. O São Paulo precisa de tempo. Esse é meu ponto de vista, pelo menos, e de resultado nesse momento. Avança pro mata-mata e vai ajustando aos poucos os times. Quando a gente para falar de Carpini, tem muito torcedor que já tem um pé atrás com ele, só que é um cara que chegou há pouco mais de um mês no tricolor, né, Capela? Você perdeu a cabeça dele lá. Nunca fiz isso. Não, nunca fiz isso. É um cara... pediram, né? Não, algumas pessoas sim, só que é um treinador jovem que acabou de chegar no São Paulo. Tem o tempo de adaptação, então é importante. Gol importante também pro Ferreirinha, que agora baixa essa pressão que ele tava gigantesca de fazer um gol e ajudar o time do tricolor. Ferreirinha tem que ser titular absoluto do São Paulo ou aos poucos vai conquistando seu espaço? Absoluto não, até porque a concorrência ali na posição é grande, né, Capela? São Paulo tem Lucas, São Paulo tem Rato, São Paulo tem o Eric, que também vem entrando muito bem. Tem Rames Rodrigues agora, então pra mim titular absoluto de forma alguma, mas vai ser um jogador muito importante pro tricolor no ano. Rames Rodrigues tem que entrar na segunda etapa. Polêmicas à parte. Esse jogador merece uma sequência? Merece mais oportunidades para que você possa dar, entre aspas, a 10 para ele resolver? Exatamente, para mim sim, Capela. E é o que ele pediu, né? Foi o que ele falou com a direção de São Paulo, com o Carpini. Ele pediu mais oportunidades. Um cara como Rames Rodrigues nunca quer estar no banco. Então é um jogador que aos poucos pode ter a oportunidade para ganhar seu espaço, conquistar seu espaço no tricolor. E eu acredito nisso, Capela. Um cara que vai ser muito importante pro São Paulo no ano de Libertadores, que ele tem essa vontade de jogar também. Já repetiu de ano alguma vez, Sgarbi? Eu não, por quê? Não, calma, irmão. Você tá com o escudo. Calma, tá na resenha aqui, velho. Nunca repeti de ano. Tá. E você? O Capelanes nunca repetiu de ano, porque ele nunca passou. Não, eu admito que eu gostei demais do primeiro colegial na minha vida. Por quê? É porque eu fiz umas 3 vezes na minha vida. Mas faz parte, é águas do passado. Eu queria fazer umas notas com você, até perdi o fio da meada. Notas da primeira etapa. Quem foi o melhor jogador do primeiro tempo, Sgarbi? Melhor jogador do primeiro tempo, no meu ponto de vista, Arboleda. Arboleda. Isso. Que nota a arbitragem do jogo? Segundo o Ulisses Costa, foi pênalti pro São Paulo que eles não marcaram. Pra mim foi pênalti também, Capela, mas é um lance de interpretação que o VAR deixou a decisão de campo. Na minha interpretação foi pênalti, mas pra mim a arbitragem nota 8. Não interferiu e também não deu tantas faltas por trás, como disse o Ulisses Costa. Quem foi o pior jogador em campo na primeira etapa? Pior jogador em campo na primeira etapa? Eu vou falar o Wellington Rato pelo gol perdido, né?
Nota do primeiro tempo. Do São Paulo? Do primeiro tempo. Do primeiro tempo, nota 6. Nota do São Paulo na primeira etapa. Nota 5. Nota da Inter de Limeira. Nota 4. Nota da arbitragem. Nota 8. Nota de Ulisses Costa. Nota 10. Nota de Pedro Ramiro, nosso repórter. Lindo, lindo, lindo. Tô brincando. Ramiro, nota 8. Nota 8. Nota 8. Deixa eu te falar. Tem um negócio que chamou a atenção, o Pato hoje, né? Declaração do Pato. Alexandre Pato, grande. Do São Ele Paulo, falou. né? Não, o Pato disse assim, ó, torço muito pelo São Paulo, espero que cresça cada vez mais. Não entendi minha situação. Foi técnica? Contratual? Não entendo. Poderia ser bem explicado. Tenho um carinho especial pelo torcedor. Vida que segue. Tá aí, ó. Declaração do Alexandre Pato. Quando ele falou isso? Né? Hoje no Flow. Hoje. Flow Podcast. Aí ele falou? Olha, você, respeito o Pato, mas a última passagem dele pelo São Paulo foi insípida, inodória e incolora. Sgarbi, daqui a pouquinho você volta para a segunda etapa. Estamos juntos. Maravilha. João Pedro Sgarbi, comentarista Bandeirantes e do Jogo Aberto. Todos os dias de segunda a sexta com o Ulisses Costa, com todo o nosso timaço. Pedro Ramiro, daqui a pouquinho volta. Nosso time técnico interno e externo a mesma coisa. Antes, dá tempo de dar uma passada com o Bruno Puzov. Ô Bruno, tem título no Rio Grande do Sul, o Palmeiras ganhou, tem muita coisa bacana na Copa do Brasil, na Libertadores da América. Vamos lá, Puzóvio! Exatamente, Capê. Novo campeão no Rio Grande do Sul. O São Luís venceu o Grêmio por 2-0 e conquistou de forma inédita a Recopa Gaúcha. Em Arapiraca, o Internacional venceu o Asa por 2-0 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, agora enfrentando o Nova Iguaçu, que goleou por 8-0. Mais cedo, o São Bernardo venceu o Olaria por 1-0 e agora enfrenta o Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil. No Paraná, o América Mineiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Maringá por 2-0. Antes do jogo do São Paulo, tivemos a transmissão da vitória do Palmeiras, com vitória de 2-0, Flaco Lopes e Gabriel Menino marcaram para o Verdão. Já no Rio de Janeiro, o Botafogo vence o Aurora da Bolívia por 3-0 pela Copa Libertadores. Que beleza, hein? O Botafogo só não pode tomar um empate, né, Botafogo? Nem a virada aí pro time boliviano. O Aurora nesta fase pré-Libertadores, que a gente acompanha absolutamente tudo. Agora 6 minutos de intervalo. Michel Lopes, gol tá na agulha aí? Tá no pente? Então solta o dedo aí. Ulisses Costa foi pra rede pela primeira vez na história. Ferreirinha, você sentiu o gosto e é gostoso vestir a camisa de um tricampeão do mundo, né? E você fez o primeiro gol com essa camisa que é pesada, que quebra, que amassa varal. Vai pra rede, Ulisses Costa, vai pra rede, Ferreirinha! Ulisses Costa! Área Bolívia tá com o time de atacante, deu para Lucas Giru, abriu no comando de ataque, abre pro toque de bola curtinho, é para Ferreira domina na direita, cortou, escapou do primeiro, balançou, vai pra Finta, enfiou para Lucas, para Ferreira, vai ser golaço, tirou do goleiro, bateu! Lindo, 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 lindo! São Paulo no Mané Garrincha, num lance espetacular do Ferreirinha, cortou o primeiro, cortou o segundo, ele dá na entrada da área pro Lucas, que mete de facão no meio dos zagueiros, ele ameaçou bater, tirou, o zagueiro passou na linha da pequena área, ele toca na saída do goleiro, metendo no fundo da rede, num toque sutil, num corte bonito, num golaço do São Paulo, um golaço do Ferreirinha, numa jogada bonita com o Lucas, com emoção maior do futebol, e essa é a emoção Ferreirinha, essa é a emoção Ferreirinha que você proporciona à torcida do tricolor do Morumbi. São Paulo, São Paulo, São Paulo 1-0 para Internacional. Rede Bandeirantes de Rádio. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente tá ali na direção.
Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Tá curtindo de atacante, deu para Lucas Giru, abriu no comando de ataque, abre pro toque de bola curtinho, é para Ferreira domina na direita, cortou, escapou do primeiro, balançou, vai pra finta, enfiou pra Lucas, pra Ferreira, vai ser golaço, tirou do goleiro, bateu! Lindo, 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 lindo! São Paulo!
Paulo no Mané Garrincha, num lance espetacular do Ferreirinha, cortou o primeiro, cortou o segundo, ele dá na entrada, dá pro Lucas, que mete de facão no meio dos zagueiros, ele ameaçou bater, tirou, o zagueiro passou na linha da pequena área, ele toca na saída do goleiro, metendo no fundo da rede, num toque sutil, num corte bonito, num golaço do São Paulo, um golaço do Ferreirinha, numa jogada bonita com o Lucas, com emoção maior do futebol, e essa é a emoção Ferreirinha, essa é a emoção Ferreirinha que você proporciona à torcida do tricolor do Morumbi. São Paulo, São Paulo, São Paulo 1-0 para Internacional de Limeira. 10h39 de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Lembrando, terminou o jogo do tricolor do Morumbi, aberto o apito final. Até que horas? Seja o que Deus quiser, vamos invadir a madrugada para falar muito do Palmeiras, que venceu o seu jogo 2-0 em cima da Portuguesa, e o São Paulo, que está vencendo por 1-0, um golaço do Ferreirinha na voz de Ulisses Costa. E claro, a expectativa qual é, João Pedro Sgarbi? Qual é, torcedor São Paulino? É a presença de James Rodrigues. A pergunta que eu te faço, ô Pedro Ramiro, é a seguinte: James Rodrigues, ele volta no time do São Paulo ou dá mais uma seguradinha, fica como opção no banco de reservas, hein, Ramiro? Por enquanto não foi chamado o James Rodrigues, com a camisa 55, ele que pode inclusive se fazer o primeiro jogo dele com o São Paulo nessa temporada. Importante lembrar que ele entra no lugar do Luiz Gustavo na inscrição. Vai mexer a equipe da Inter de Limeira, entrar o 27 Albano, vai sair o 7 Everton Brito sai com a 7, sai o camisa 7 Everton Brito e entra o Albano com a 27 Albano entra na equipe da Inter de Limeira, a única equipe que mexe. Então o São Paulo não mexeu, perfeito? Mesmo time. Perfeito, mesmo time. Mesmo time. E o estádio tá maravilhoso. O torcedor do São Paulo é impressionante, né? Uma das maiores torcidas do país, indiscutivelmente, fazendo muita festa e uma alegria imensa no estádio Mané Garrincha em Brasília. Saída vai ser dada pelo time do São Paulo. Vamos voltar para a segunda etapa de muita emoção com o melhor narrador de rádio do país. E a partir de agora é com ele, é contigo na emoção. Alô, Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do 20 no Brasil. Tudo pronto para a bola rolar, sai daqui, pertence ao São Paulo, toca Lucas na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui na Bandeirantes! É Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. É para o campo de defesa, tenta descer 1-0 para o São Paulo. São Paulo, placar importante para o São Paulo, que o São Paulo vai quase garantindo a sua classificação, hein? Impressionante, não é mesmo, Pedro Ramiro? Você que é o repórter. É isso mesmo, o São Paulo chegando neste momento a 18 pontos, assumindo a liderança do grupo D e se classificando por enquanto à próxima fase em primeiro colocado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta do toque para tenta descer o Wellington. Prende para o time do São Paulo. Tenta a finta na marcação. Tenta o toque para afasta o Wellington. Ele vem para tirar depois de perder a bola, mas volta para a linha de lado. Em lateral, pela direita, campo de defesa para o time da Internacional de Limeira. Bater e ser jogando no seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Já domina no campo da retaguarda para sair para o jogo. Prende o lance Internacional de Limeira. Vai para cima. São Paulo aperta, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é na volta contigo no meio de campo, tenta o toque de bola curto novamente no comando, recolhe Internacional Limeira, a bola acaba saindo, é bola para a equipe da Inter, bater lateral foi cobrado, tenta descer Internacional de Limeira, 1-0 para o time do São Paulo, bola mal tocada, Wellington domina para o São Paulo e tenta ser para o jogo, ele liga a jogada para Ferreira, tem uma avenida pela frente, sai do campo de defesa, já está no ataque, em velocidade, Ferreirinha domina para o time do São Paulo, vai para finta no primeiro, finta no segundo, cruzou para Caleri de calcanhar, quase faz um golaço, sai Max para pegar. Não à toa o artilheiro do São Paulo nessa temporada, Caleri com a tentativa de letra, praticamente de letra, num giro 360, quase marca para o tricolor paulista.
Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. A para a volta do toque de bola, tenta descer pela direita, perto da marcação, a equipe da Internacional de Limeira. Cruzamento foi feito na boca do gol, afasta o zagueiro, vem para tirar, corta o perigo para volta do campo de defesa. Já domina pelo direito do campo de ataque para tocar para fora. Vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do São Paulo, Batera. Tentava a equipe do São Paulo, agora mais uma vez acaba perdendo a bola. Em cima do lance, o JP Galvão tira ela e coloca para tiro de meta para o tricolor paulista. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta com o time do São Paulo, que tenta descer 1-0. São Paulo na Internacional de Limeira. Bola volta com o time do meio de campo. Aperta na marcação pelo setor intermediário. Tenta descer Internacional de Limeira. A abertura foi feita pelo meio de campo. Coutinho na intermediária. Vai para o domínio. Prende a jogada curta novamente. Emerson. Ele prendeu. Vem para a tabela de bola. Tenta o toque de bola com Gustavo. Gustavo abriu pelo setor de esquerda. Na esquerda do toque de bola. Coutinho no setor intermediário. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação ou com cartão Tenda. É Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola, tenta descer 3-4 minutos de bola rolando. Vem Internacional Limeira pelo meio de campo. A abertura foi feita na esquerda com Rato. Rato já prende o lance, tenta o cruzamento, levanta no comando de ataque, ganha para o time do São Paulo, sai jogando no campo de defesa. Ele liga a jogada no comando, tentou deixar Caleri passar, a bola não passa. Ela volta com a Internacional de Limeira pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre o compasso, dominou Albano, entrou agora no jogo, soltou jogada no comando, gira no toque de bola com o Gustavo, Gustavo prendeu para Albano, Albano dominou, ameaçou bater pro gol, ele prende o lance, tentou soltar a jogada pelo setor de esquerda, vai bola batida direta pro gol, Rafael, ele sai do gol para pegar. O árbitro marca a falta pelo lado esquerdo de campo e mais uma oportunidade. Acaba saindo para a equipe da Inter de Limeira. Mais uma falta, mais uma chance para a equipe da Inter, que por enquanto vai perdendo 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No futebol é gol, do Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Tá parado o jogo. O que o árbitro pediu para analisar, Isa? Ele até tentou analisar para ver se de fato houve, merecia cartão, uma expulsão o jogador da Inter, mas de fato não houve nada. Bola para a equipe do São Paulo, setor de defesa. É futebol da Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. Flávio Gasparetto tá ligado no microfone Bandeirantes. Você confere 5 minutos de bola rolando. 5 de bola rolando. Primeiro tempo de segundo tempo de jogo é o segundo tempo. Girando o placar do Paulistão. Continua para você, Internacional de Limeira. 0, São Paulo tem 1 no Mané Garrincha em Brasília. Gol de Ferreirinha, um golaço. Alô, alô, ô! O que foi, Capelantes? Que tá morrendo de rir aí, Capelantes? Que coisa. Alô, Bruno Puzóvio. Ulisses, com a vitória, o São Paulo assume a liderança do grupo D, com os mesmos 18 pontos no Novo Horizontino, mas está na ponta por conta do saldo de gols. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspiradores e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É Steel Brasil. Ela volta do toque de bola, tenta descer novamente. O time do São Paulo tenta descer o Coutinho pelo setor de esquerda. A abertura vem para Ferreira. Na velocidade, ganhou o lance bom. Toque de bola, Coutinho no meio de campo. Lucas passou para o meio. Já pediu no toque de bola curto. O time do São Paulo prendeu demais. Caminhou Ferreira. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro Max. O Max dá um tapa na bola e manda para a linha de fundo. Escanteio São Paulo esquerda. Ferreira ganhou, levou todo mundo. A marcação foi em cima do Lucas, em cima do Caleri. Ele aproveitou para fazer mais um drible e bater pro gol, hein? E foi ligeiro demais o meio-campista da equipe do atacante da equipe do São Paulo pelo lado esquerdo de campo. Ele rouba a bola desde o início, ali ainda no setor de defesa. Bate de pé da canhota, quase marca o segundo dele com a camisa do São Paulo. Escanteio lado esquerdo de campo. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo. É bola para a equipe do São Paulo bater levantamento na boca do gol. Arboleda toca na bola e põe para fora.
Longe do gol. Atleta que voltou de suspensão recentemente, inclusive o Tribunal de Justiça Desportiva acatou um pedido para adiar o julgamento do zagueiro, que inclusive foi expulso contra o Red Bull Bragantino. Por sorte, senão São Paulo perderia o zagueiro Arboleda para esta partida. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A para volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. Vem com o Alisson, prende a jogada para Pablo Maia. Pablo Maia domina para o time do São Paulo, para Lucas. Lucas dominou o Wellington, passou pelo setor de esquerda, deu para Ferreira. Devolveu para Lucas, errado o passe. E que jogada bonita de letra. O passe de bola do Caleri, mas nas mãos do Rafael. Enfeitou demais o Caleri dando esse passe de letra, mas não tinha, na verdade, o endereço completo, porque apenas tinha o nome da rua, não tinha o número. Sai sem endereço essa bola, 1-0 para o São Paulo. Bem, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Caleri, briga, ganha a bola, volta para Lucas, tentou o domínio, ele perde a jogada, a bola volta no campo de defesa com o time da Internacional que sai jogando. Peças para o carro, moto, o caminhão, é na Cata, sabe por quê? Ora, porque é na Cata e tudo azul pela frente, torcedor brasileiro. É na Cata, Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Coutinho pelo setor intermediário, aperta na marcação a equipe da Inter de Limeira. Domina na esquerda, vem cruzamento na grande área, o toque de bola de cabeça, joga de zagueiro, bola volta para Lucas, já dá um tapa na bola, tenta escapar da marcação, ele vem pro Breg, ganha no jogo de corpo, aperta, tentou recuperar, não conseguiu, é na volta Coutinho pelo setor de direita, recolhe na velocidade, Albano prendeu, soltou na direita do campo de ataque, voltou a jogada, abriu para Galvão cruzou na boca do gol, afasta a zaga do São Paulo com a Arboleda, bola volta para Caleri, domínio do campo de defesa. O que o árbitro deu? Ele tá marcando bola ali pelo setor de defesa, mais uma oportunidade para a equipe do São Paulo. Aliás, o tricolor paulista acaba não marcando, segue vencendo o São Paulo 1-0. Então, ele marcou um toque de mão, porque você não estava vendo. Ele marcou um toque de mão isso que eu acho engraçado na arbitragem, do Caleri. E no primeiro tempo ele não deu um toque de mão pior do que esse do Caleri. Olha como é que eles são confusos, porque foi dentro da área. Perfeito, dentro da área parece que o critério é outro, né, Ulisses? Mas São Paulo faz um bom início de segunda etapa. Um bom início de segundo tempo São Paulo, principalmente com o Ferreirinha ali pelo lado esquerdo do ataque do tricolor. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E vem pro toque ali para o time do São Paulo, tenta descer com o Lucas, foi atropelado. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do São Paulo, bater do seu campo de defesa. É falta para o time do São Paulo cobrar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta. Alô, Suel, Mota tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes torcendo pro tricolor. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Davi Ribeiro, Flávio Gaspareto, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, William, obrigado. Alô, Davi Ribeiro, curtindo o som da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E domina, tenta descer o time do São Paulo, bola volta na sua zaga central, tenta o toque de bola, Coutinho para o setor de esquerda, aperta o Wellington, vem para a tabela de bola, tenta o toque, Coutinho no meio. Lucas briga, ganha, voltou para o Wellington, em velocidade, escapou no primeiro, tem Ferreira, tentou descer, tá na grande área, vai bater do lado Ferreira, abriu para Ferreira, ele vem para o cruzamento, levantou para Caleri, afasta o zagueiro depois de passar pelo Caleri, vem para tirar Maurício, é na falta com o time do São Paulo, já tenta descer o campo de ataque, mas o árbitro para, marcou a falta em cima do jogador Quirino, falta, campo de defesa para Internacional de Limeira, bater no seu campo de retaguarda. E agora uma falta feita pelo Lucas, pelo setor de defesa, em cima do camisa 3, aliás, do camisa 9, Quirino, ele tentava tirar essa bola, falta para Inter, setor de defesa que perde por 1-0. Alô, Pedro Paulo, alô, Márcio Maverick em Cuiabá, no Mato Grosso, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedora brasileira. A bola já volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, recolhe campo de defesa o time da Internacional de Limeira com o jogo em bola de Jussani. Ele prende o lance, tentou Jussani, o levantamento no comando de ataque, o toque de cabeça, fica fácil. Tentou Quirino, tranquilo, Rafael sai do gol para fazer a defesa. Camisa 9 tentou disputar com o Ferrarese. O Ferrarese, aliás, que é a primeira vez nessa temporada que o São Paulo tem a dupla de zaga Arboleda e Ferrarese. E por enquanto tem conseguido segurar o resultado do São Paulo, que não vencia por enquanto desde o dia 7 de fevereiro. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí, Sgarbi? Ulisses, São Paulo começa essa segunda etapa com uma postura diferente e que me agrada bastante. São Paulo tem o controle do jogo, não deixa a Inter de Limeira pressionar como vinha pressionando na primeira etapa. Vamos ver até onde o preparo físico de São Paulo mantém essa intensidade nesse início do segundo tempo, mas está muito bem até aqui. Principalmente, mais uma vez, com o Ferreirinha, que nitidamente está mais leve depois desse gol, né, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo do setor intermediário. Apertar a marcação, São Paulo, lançamento vem para Caleri, sai para pegar Max.
sai para fazer a defesa. E o Caleri estava um pouco adiantado até no lance, mas a arbitragem deu seguimento ao lance. Segue bola para a equipe da Inter de Limeira, setor de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Se a Sil pode confiar. Você vem comigo no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A para a volta do toque de bola, tenta descer o time da Internacional do Limeira. Domina pelo comando de ataque, vem para a finta. Já prende o lance curtinho novamente. Domina no comando Lucas. Lucas Bochecha soltou jogado no comando. Tenta descer a equipe da Internacional do Limeira. A abertura vem na entrada da grande área para Emerson. Emerson cutucou, abriu na direita, soltou para Albano. Albano prende o lance e volta novamente na direita para Galvão. Galvão recomeça a jogada no campo de defesa. Na bola prensada, na volta, campo de retaguarda novamente para a equipe da Internacional de Limeira bater e ser jogando no campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola curto novamente o time da Internacional de Limeira. A abertura foi feita no comando de ataque, tenta o toque de bola, cruzamento vem para dentro da grande área, muito forte. Rafael acompanha, tiro de meta para a equipe da Internacional, não, do São Paulo, para o São Paulo bater. E era o Albano em cima do lance pelo lado direito de campo, ele domina, até foi para a finta. Agora veja até no banco de reservas, Rames Rodrigues aquecendo e sendo orientado pelo preparador do São Paulo. Pode ser que em breve o colombiano estreie nessa temporada pelo tricolor paulista. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado na audiência, Bandeirantes comigo, Flávio Gaspareto tá ligado. Alô, Kátia Martins, obrigado, Kátia Martins. Flávio Gaspareto falou que a Kátia Martins é linda. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vem pro toque de bola, tenta descer no São Paulo. De primeira, tentou rato, passe de bola de letra, não consegue, volta o time do São Paulo para ser jogando, já prende no setor intermediário, a abertura foi feita à frente, tenta descer o tricolor, dominou, Caleri brigou, abriu jogada para Lucas na direita, bateu pro gol em cima da marcação do zagueiro, a bola sai para a linha de lado em lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita de ataque. O chute do Lucas Moura acaba desviando em cima do Maurício, aliás, sem pressa alguma, o Lucas Moura vem para a cobrança pelo lado direito. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente no comando de ataque. Vem para o levantamento no campo de ataque. A lateral para o time do São Paulo bater pelo setor de direita. Você está ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes está ligado em você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta para Lucas. Lucas domina pelo seu campo de defesa. Tenta o toque para Coutinho no campo de retaguarda para Arboleda. Arboleda domina no campo de defesa. Scarpe vem para falar já na Bandeirantes, o Scarpe. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo comando de ataque, aperta na marcação. Domina o time do São Paulo, sai jogando o campo de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade, economia em todos os produtos, está na sua vida. Está no Tenda. É o futebol da Bandeirantes. Alô, Getúlio Veiga ligado no microfone Bandeirantes. Rames Rodrigues está por aí, né? Tá por aí no banco de reservas. Agora o Caleri deu uma cotovelada em cima do camisa 4, Jussani, e vai levar cartão amarelo. Cartão amarelo para o Caleri depois da cotovelada em cima do atleta da Inter de Limeira. Tá um pouco nervoso o time do São Paulo, né? Ulisses, mas é impressionante como o Caleri, até quando ele não tem oportunidade de finalizar, de fazer o gol, ele é um cara participativo nessa equipe de São Paulo, né? Principalmente, lógico, no setor ofensivo. É um cara que não dá paz pro zagueiro, pra defesa adversária, e tá bem nessa partida. Tá muito bem nessa partida. Detalhe é o seguinte, o Caleri tava pendurado, tá fora do jogo contra o Palmeiras no domingo. Mas só isso ele fez. E o São Paulo não tem um jogador, tem o Juan, né, que é um centroavante, mas não tem nenhum jogador à altura de Caleri ainda, porque o André Silva tá chegando aí no tricolor, né, o que tudo indica. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Boa notícia pro Palmeiras sem o Caleri, né? Boa, excelente. Mexe o São Paulo. Pois não. Sai o camisa 27, o Wellington Rato. O Wellington Rato sai com a 27 e entra o 10, Luciano. Luciano entra com a 10, a primeira mudança do São Paulo no jogo. E aí, Sgarbi? Eu tava esperando o Rames Rodrigues, Ulisses. Eu e acho que diversos torcedores de São Paulo aí que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. O Luciano é um jogador que nessa função
de camisa 10, né, entre aspas, de criador, ele não vem desempenhando um bom futebol, ele fica muito sobrecarregado nessa função. O Luciano é atacante, então vamos ver se agora ele vai colocar, quem sabe, Ferreirinha de um lado, Lucas do outro, com 2 atacantes, porque eu não gosto do Luciano jogando como meio campista, não. Prefiro o Rames Rodrigues tendo oportunidades. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere jogados 17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você. Internacional 0, São Paulo tem 1. Alô, alô. Busóvio. Virou goleada no Rio de Janeiro, Ulisses. Júnior Santos marca o seu 3º no jogo e amplia o placar para o Botafogo contra a Aurora da Bolívia. Agora 5-0 para o Fogão e 6-1 no agregado. Obrigado, Pusóvio. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente no campo de retaguarda para sair jogando novamente o time do São Paulo no campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de retaguarda, tenta o toque de bola, domina no campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação. Já recolhe, vem para o toque de bola, Coutinho pela direita, aperta na marcação, domina no campo de ataque, briga, tenta ganhar, jogar a Caleri. Ele perde o lance, bola volta no campo de retaguarda. O Caleri fica fora do jogo. Será que o Caleri não pensou nisso na hora de fazer uma falta dessa? Ah, Ulisses com certeza sabia, né? É um ponto que nós citamos aqui no início da transmissão, jogadores pendurados do São Paulo que poderiam desfalcar o tricolor num clássico importante. Enfim, foi um lance que o Caleri não precisava. Ele tá nesse pega com o atleta Jussani, né, da equipe da Inter de Limeira desde o início da primeira etapa, então não precisava. Vai fazer muita falta pro tricolor no domingo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domina no campo da retaguarda, tenta descer o São Paulo, bola foi todo o comando para Luciano. Luciano dominou, deu boa bola para Caleri, abriu para Lucas, pode bater a entrada na grande área, girou, bateu pro gol, travada, a bola vai embora. Escanteio direita para o time do São Paulo bater. E estava em cima do lance o Jussani para cortar essa bola numa chegada que foi arquitetada pelo Luciano. Recém entrou na partida e também tabelada para o Caleri e na sequência o Lucas. Daqui a pouco vai mexer a Inter de Limeira em dose dupla. Vai entrar o 25 Cauê e também o 20 Gabriel. 2 mudanças do time do técnico Júnior Rocha. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta, escanteio cobrado no alto, marca e sai para fazer a firme defesa. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa, contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando. Domínio do campo de defesa, vem para finta, prende a jogada pelo setor de direita, na direita, tenta o toque de bola contigo novamente na intermediária. Aperta na marcação, já recolhe, domina pelo setor de ponta. Aperta novamente o time da Internacional de Limeira. Levantamento foi feito à frente, vem para a tabela de bola, bola volta na intermediária. Apertou, vem para Bomar, toca na bola, volta para o Wellington. Ele ganha a jogada, levanta no peito do Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo, dá o tapa na bola, parque pelo setor intermediário. São 4 contra 4, se caprichar, sai o segundo. Abertura à frente, Caleri não dominou. A bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Internacional de Limeira bater. E o Caleri não vive a melhor noite dele, acaba não conseguindo dominar. Vai mexer a equipe da Inter, sai o 21, Lucas Bochecha. 21, Lucas Bochecha, e entrar o 25, Cauê. Cauê entra com a 25 no lugar do 21, Lucas Bochecha. Vamos para mais uma mudança na Inter de Limeira. O Gabriel tá por lá com a 20 e vai sair o camisa 17, Andrew. Andrew sai com a 17 e entra o 20, Gabriel. 17 Andrew e 20 Gabriel. Portanto, 2 mudanças. Saíram 21 Lucas Bochecha e o 17 Andrew. E entraram 20 Gabriel e 25 Cauê. Muito bem, aí, Sgarbi. Ulisses, o Lucas Bochecha fez uma boa partida, né? Um bom primeiro tempo, pelo menos. Foi um dos jogadores mais participativos da equipe da Inter de Limeira. Só que o São Paulo bloqueou muito espaço dele no meio campo. Pablo Maia e Alisson muito bem nesse início de segunda etapa. Então era um jogador que não estava conseguindo jogar nesse segundo tempo até aqui. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos e 30 de bola rolando, 21 e 30, segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão.
Mané Garrincha vem São Paulo. Lucas dominou pelo setor de direita do campo de ataque. Vai pra finta, já passou o Luciano. Abriu pro Luciano, ele faz o break, gira, tenta a devolução pro Lucas. Devolve pro Lucas, tenta o domínio pra Luciano. Luciano domina, prende pro time do São Paulo. Abriu pelo setor de direita do campo de ataque. Se posiciona, Luciano pede o lance. Na abertura vem com ele, domina, tentou o passe de bola errado. Afasta o zagueiro, põe pra fora, lateral pra equipe do São Paulo. Bater pela direita do campo de ataque. Ofertas especiais de Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. É Steel, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, lateral pela direita do campo de ataque para o time do São Paulo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu, torcedor do Brasil. Lateral para a direita, vem para a cobrança manual para a direita do campo de ataque para o time do São Paulo bater, vem para a cobrança Igor Vinícius. Lateral para o time do São Paulo bater. Você ligado na Bandeirantes, 22 de bola, rolando 22, placar do jogo continua. Placar de 1-0 para o São Paulo, 0 para Internacional de Limeira, 1 para o São Paulo. Ferreirinha fez o gol, tenta descer Internacional de Limeira, bola tocada para fora. É lateral para o time do São Paulo, bater pela direita do seu campo de ataque. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pé na frente, é Nakata Brasil. A bola volta no campo de ataque, Ferreirinha domina, parou de atacar, tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária. Abriu Pablo Maia, soltou jogada no comando para Lucas. Lucas abre da esquerda para Wellington. Wellington para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo, tenta descer no campo de ataque. Vem para o toque de bola para Lucas de calcanhar. Boa jogada. Abertura frente. Luciano pede demais a bola marcado. Ele perde o lance, vem recuperar. Pablo Maia com muita vontade. Ganha o lance para o time do São Paulo e sai jogando. E o Pablo Maia deu uma bronca geral no ataque, hein? Abriu os dois braços e gritou com o Luciano, com todo mundo aí, hein? É verdade, porque o ataque do São Paulo não está conseguindo se arquitetar por lá. Só um detalhe, a torcida do São Paulo agora no estádio Mané Garrincha pede a entrada de Rames Rodrigues. Está no banco de reservas de Thiago Carpini. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E é isso, Garbi. E a torcida tá corretíssima, Ulisses. O torcedor quer ver Rames Rodrigues jogar. É um cara que pediu mais tempo, assim, de jogo para a diretoria de São Paulo, por treinador de São Paulo. E é uma partida onde o ataque de São Paulo já tá nitidamente cansado. Então ele não usar o Rames uns bons minutos nesse segundo tempo, para mim é inexplicável. Para mim o Rames Rodrigues já tinha que estar no campo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa. Tenta o toque de bola para Sérgio, jogando, aperta novamente. Recolhe no campo de retaguarda, vai para a finta novamente o time da Internacional de Limeira, que libera pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial do Brasil, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, recolhe curto no campo de defesa para ser jogando. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta, campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. Max levanta no comando de ataque, a bola volta para o direito do campo de defesa. Recolhe a jogada, Cauê domina, balança em frente à marcação no primeiro tempo. O toque de bola contigo. Demorou, hein? Foi chamado camisa 55 do São Paulo, Rames Rodrigues. Daqui a pouco vai entrar no tricolor. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. E aqui tá parado o jogo, tá marcado o lateral. Vai mexer por 2 vezes o São Paulo. Mexe e sai o 47 Ferreirinha e entra o 15 Michel Araújo. Michel Araújo, uruguaio, vai entrar na equipe do São Paulo no lugar do 47 Ferreirinha, o autor do gol do jogo. E ele, Rames Rodrigues, que inclusive passou numa numeróloga e pediu para mudar de número. Será o 55 nessa temporada. Vai entrar no 55 Rames Rodrigues. Estamos só esperando a placa, mas vai sair o 7 Lucas. Lucas sai com a 7 e entra o 55 Rames. Mais 2 mudanças no tricolor paulista. E aí, Scarbi? Rames Rodrigues agora, que o torcedor mais pedia ali no Mané Garrincha, vai acontecer. E eu tô curioso para ver como que ele entra nessa partida, né, Ulisses? É um cara que todo mundo falou que vinha treinando muito bem, mas tá sem ritmo de jogo, é muito tempo sem jogar. Vamos ver. É o futebol da Bandeirantes, vem Internacional de Limeira, a bola foi solta pelo direito do campo de ataque, aperta na marcação, tem terceiro 1-0 para o time do São Paulo. Sil renova sua energia a cada dia. É fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Coutinho pela direita, aperta na marcação, São Paulo vem para ganhar o lance. Abertura do comando de ataque, vem para o toque de bola, Rames. Ele domina para o time do São Paulo, solta pelo seu campo de defesa, arma a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, é para expulsão, hein? Esse lance é violento, cara. Não é só para amarelo não, hein? Esse lance não é só para amarelo não. O Michel Araújo entrou agora no jogo. Desculpa, o cara foi só no corpo dele.
escapou o Michel e o cara foi só pra pegar ele. Impressionante o que fez o Galvão. Uma chegada muito forte no Michel Araújo, que recém entrou na partida, inclusive fica sem ar, o atleta do São Paulo. A arbitragem dá cartão amarelo para o JP Galvão, que recém entrou no jogo. Tinha que ser JP, né? É, pra ser assim, só isso. É, JP Capelanes, JP Galvão, é assim mesmo, viu? E aí, Sgarbi? E aí que sacanagem com JPs, hein, Ulisses? Sou JP também, JP Sgarbi, hein? Mas enfim, mas pra mim o lance pegou sem bola. Eu não perguntei o teu nome, eu perguntei do lance. Mas pegou sem bola, né, Ulisses? Pra mim um lance que se o árbitro interpretasse ali no momento que era pra vermelho, ninguém poderia discutir, porque ele em momento algum visou a bola. Foi só no corpo do Michel que poderia ter se machucado nessa jogada. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. Michel Araújo recebendo atendimento nesse momento, reclamando bastante o atleta da equipe do São Paulo. Michel Araújo, uruguaio de 27 anos, que voltou de lesão recentemente. No último ano, fez 50 partidas pelo tricolor paulista, foram 4 gols e 3 assistências. Faz o seu 4º jogo com o São Paulo na temporada, mas já está recuperado o atleta uruguaio Michel Araújo. Pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, vem pro toque de bola, time do São Paulo. A bola tá saindo para a linha de lado, tá parado o jogo. Tá marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para a equipe da Internacional de Limeira bater. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. A bola foi solta pela direita do campo de ataque. Tenta descer contigo no setor de meio de campo. Aperta na marcação, tentou recolher pelo setor de esquerda da equipe da Internacional de Limeira. Vem pra tirar. Dá um bico na bola, Michel Araújo põe pra fora, lateral na direita, campo de ataque pra Internacional de Limeira bater. A equipe da Internacional de Limeira cresce toda hora no jogo, hein? Tá perigoso esse placar de 1-0, é pouco, hein? Tá perigoso, é um cenário parecido com o da primeira etapa, né, Ulisses? São Paulo começou muito bem o primeiro tempo e o segundo tempo também de forma intensa, pressionando em cima, mas nesse momento a Inter consegue ter alguns espaços na marcação de São Paulo e chegar com mais perigo. O Tricolor tem que se ligar nisso, apesar de que a defesa e o meio campo do São Paulo nessa partida tá com uma segurança impressionante. Pablo Maia e Alisson ali na meiuca, vou te falar, Ulisses, mais uma grande partida dessa boa dupla do Tricolor. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. No futebol é gol do Sicredi, é show, patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Você confere, Internacional 0, São Paulo tem 1. Ferreirinha fez o gol a 47, o São Paulo vai vencendo. E isso faz o Corinthians respirar um pouquinho no Campeonato Paulista, hein? Que coisa! Alô, alô, Bruno Pozóvio! Ulisses, ele está impossível. Júnior Santos marca o seu 4º no jogo e o Botafogo goleia a Aurora da Bolívia em casa. Agora 6-0 para o Fogão e 7-1 no agregado pela pré-Libertadores. Mas aí é time amador, né? Da Bolívia. Só pode ser, né, cara? Nossa senhora. Obrigação do Botafogo. Lá empatou 1-1? Empatou 1-1, exatamente. É altitude? É, bastante. Inclusive. Então tá explicado. A hora que eles descem, já era. Rames vem pra cobrança de escanteio. Camisa 55, partiu pra bola. Rames levantou no boca do gol, afasta. O zagueiro vem pra tirar. A bola volta pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta o toque de bola. O Wellington ganha a lateral. Lateral para o time do São Paulo. Bateu pelo direito do campo de ataque. O Wellington bate o lateral. Bola foi solta. Frente do campo de ataque. Aperta Michel. Michel abriu pra Rames. Rames domina pro time do São Paulo de 3 dedos. Solta a jogada na frente pra Pablo Maia. Ele domina, girando a entrada da grande área. Alisson solta a jogada pela direita. Tenta descer o time do São Paulo. Bola tocada muito atrás. Recolhe
pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente o time do São Paulo pelo setor de direito do campo de defesa. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Levantamento vem na zaga central. Recomeça a Ferrarese. Ferrarese já prende no campo de defesa pro toque de bola contigo no meio de campo. Domina do campo de retaguarda, para jogada na esquerda, volta a bola para Ferrarese que solta para Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo que está jogando no seu campo de defesa, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Na Bandeirantes, aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola para o São Paulo bater na esquerda. E o São Paulo até tava com a bola no setor de defesa, mas acaba jogando para lateral porque o Quirino, centroavante da equipe da Inter de Limeira, tá sentindo bastante. Inclusive, já foi chamado 18 Rafael Silva. 18 Rafael Silva vai entrar também agora no lugar do 9 Quirino. Vai sair o 9 Quirino, entrar o 18 Rafael na equipe da Inter de Limeira. É o futebol da Bandeirantes e o jogo, Scarbi. Ulisses, São Paulo sofre um pouquinho mais com o ataque da Inter de Limeira, que era previsível, né? Claro que a Inter precisando do resultado para ficar numa situação mais confortável no grupo e atacar mais perdendo o jogo, mas é um jogo controlado até aqui. Mais uma vez enaltecer o meio campo de São Paulo, que está muito bem nesse jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, falou o Juvena, falou o Sgarbi. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe do campo de ataque, aperta o time do São Paulo, tenta o toque, Coutinho perde o lance, vem para ganhar Luciano. Ele recupera mais, demora para soltar, soltou, jogada para a direita do campo de ataque, tenta descer novamente em velocidade do campo de ataque. Já domina novamente o time do São Paulo para ser para o jogo. Bola volta para Pablo Maga, domina para o time do São Paulo, para o meio de campo, tenta o toque de bola, solta Coutinho. Recolhe do comando, abre a jogada do comando de ataque, soltou o bom lance à frente. Luciano tentou meter a bola para o Caleri, a bola não passa, tira o zagueiro dali. E o Nestor, hein, o Ramiro? Pois é, o Nestor que fez uma cirurgia no joelho, mas em breve deve voltar nesse Campeonato Paulista. A expectativa é de que ele consiga disputar a fase de mata-mata, o Nestor, atleta da equipe do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, ofertas especiais estilo. Roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. É estilo, torcedor brasileiro. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Você curtir o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola já volta contigo do campo de defesa, tenta descer pelo setor de esquerda, o time do São Paulo, a bola foi chuta para Luciano. Prende demais a bola, abriu no toque de bola para Rames, ele domina no campo de ataque, vai para o break, Rames, domina pelo seu campo intermediário, toma o tranco nas costas, levanta, tenta jogar o árbitro para o jogo e marca. E o Rames dá uma bronca geral ali, porque ninguém se apresentou, hein? O time do São Paulo apresenta até um certo cansaço agora nessa etapa do jogo, tentando chegar de qualquer maneira ao segundo gol contra a Inter de Limeira. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer novamente o time do São Paulo. Abertura do campo de defesa. Tenta o toque no setor de direita do campo de ataque. Tenta o toque de bola pelo setor de direita. Abre a jogada do comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe para o comando. Vem para finta em cima da marcação. No primeiro prendeu a Arboleda. Arboleda domina no campo de defesa. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. Recolhe novamente o time do São Paulo para o setor do campo de defesa. Domina do campo de retaguarda para ser para o jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. O tempo não para, Bandeirantes marcas, Rames abre a jogada, soltou para o Luciano, entrada na grande área. Bateu pro gol! Luciano Rames dominou, ganhou a jogada com muita vontade. O time do São Paulo, Caleri, ele rola pro Luciano, Luciano deu pro Rames, o Rames domina, gira, dá pro Luciano, próxima meia da grande área, tirou da marcação do zagueiro, bateu, a bola passa pela zaga, passa pelo goleiro, chute rasteiro do Luciano. O São Paulo faz o segundo gol do jogo. São Paulo 2, Internacional de Limeira 0. Em Brasília, no Mané Garrincha, com emoção maior do futebol, essa emoção, Luciano, que você proporciona a torcida do Tricolor, a torcida tricampeão do mundo. O detalhe do gol é teu, diz aí.
Diz aí, Ramiro. Não à toa o nome dele é tão cantado e ovacionado pela torcida do São Paulo. Luciano entrou no segundo tempo, chamou a responsabilidade. É bem verdade que numa jogada arquitetada inicialmente pelo Caleri, com a virilidade, acaba conseguindo dominar essa bola fazendo o pivô. Sobra pro Luciano fazer o segundo gol dele na temporada. 2-0 pro São Paulo. E aí? Ulisses, participação essencial do Caleri, como eu falei pra você, que é um jogador que mesmo quando não faz o gol, tá sempre participando ali no ataque das jogadas. E o Ramos Rodrigues, apesar do passe simples, ele teve uma visão de jogo muito interessante nessa bola pro Luciano, que finalizou de fora da área e tava precisando desse gol também, Ulisses. O Luciano é um jogador muito querido pela torcida, mas que não vinha bem nas últimas partidas. Quem sabe, jogando mais avançado na sua posição, ele consiga render mais, que é o caso desse gol. Ele entrou no ataque ali do lado do Caleri. Importante pro São Paulo, 2-0 para dar tranquilidade nesse final de partida, Ulisses. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe da Internacional de Limeira, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E foi uma falta em cima do JP Galvão, feita pelo Pablo Maia. Pediu o cartão amarelo, a arbitragem não deu. Vem o Albano para a cobrança da falta, lado direito. Albano para bater falta para a equipe da Internacional de Limeira pelo setor de direita do campo de ataque, ele vem de perna esquerda para a cobrança. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes para você. Albano bateu direto, Rafael no alto pega. Segura o goleiro do tricolor para sair jogando. O Albano não conseguiu colocar essa bola nem em nenhum atleta da equipe da Inter de Limeira nem do São Paulo. Na verdade, só em cima do goleiro Rafael, 1,92 m, salvo o tricolor paulista. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes com a maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo novamente pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola novamente. O time do São Paulo está jogando contigo no meio de campo, Luciano. Ele prende o lance, abriu para Igor Vinícius. Igor Vinícius abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tenta descer o time do São Paulo, a bola foi solta pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, Alisson. Ele recomeça a jogada no seu campo de defesa. No seu campo de defesa, vem para o domínio, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, vem para frente em cima da marcação. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Na esquerda do campo de ataque, domina novamente em velocidade. Recolheu o time do São Paulo, a bola foi solta, Luciano brigou, prendeu, perdeu o lance. A bola volta com o time, tenta a Internacional de Limeira, vem para afastar o time do São Paulo, a bola volta do campo de defesa, já recolhe contigo do setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente no comando, domínio no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo pelo setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer contigo, São Paulo, bola batida, gol, Caleri defendeu, Max defende, impressionante. Ele, o goleiro e a bola, para completar Caleri, parece não ser a noite dele, completa errado, bate no meio do gol. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A volta pelo setor de esquerda, cá para ataque, tenta descer a Internacional de Limeira, 2-0 para o time de São Paulo. Cruzamento na grande área, mergulha para tirar de cabeça. Alisson toca, põe para a linha de fundo, escanteio para a equipe da Internacional de Limeira bater. E comemora como se fosse um gol esse desarme o Alisson. Daqui a pouco vai mexer a equipe do tricolor paulista em dose dupla. Vai entrar agora, vamos então à mudança. Sai o 6, o Wellington sai com a 6 e entra o 36, Patrick entrando com a 36 na equipe do São Paulo. Também deixa o gramado 3, Ferrarese, e entra o camisa de número 4, Diego Costa. Diego Costa, aliás, entra com a 4 no lugar do 3, Ferrarese. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio para a equipe da Internacional de Limeira bater para você ligado no futebol Bandeirantes. Escanteio vai ser cobrado, o levantamento foi feito à frente do comando de ataque, afasta a zaga do time do São Paulo. Esgarbe as mudanças do Carpini. Ulisses, Wellington fez uma boa partida, jogador que apareceu bastante no setor ofensivo do tricolor também. E o Patrick é um jovem que, pelo menos na base, é um cara muito promissor. Todas as vezes que teve oportunidade no profissional, ele sentiu um pouco a pressão, que é natural também, né? Não é um jogador que teve tanta sequência, enfim. Vamos ver se agora, nesses últimos minutinhos de jogo, ele consegue manter o resultado ali pro tricolor, que tá bem organizado defensivamente na partida.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E já domina do setor intermediário, aperta na marcação, vai tentar um toque de bola contigo no meio de campo. Do meio do campo de defesa, tenta descer o time do São Paulo. A bola volta com o time para o setor intermediário. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. A bola volta com o time da América. Levantamento foi feito à frente, tenta descer novamente. Internacional de Limeira, muito forte o passe. Tiro de meta. Mais uma oportunidade para a equipe do São Paulo sair jogando sem pressa alguma. Estamos nos aproximando dos 45. O tricolor vence 2-0 e garantindo a liderança no grupo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 42 minutos de bola rolando, 42 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você. Internacional de Limeira 0, São Paulo 2, vem para o jogo. São Paulo, a bola foi solta pelo setor de esquerda, que é para ataque, número tricolor, bateu pro gol, travado no momento do chute. Tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe no comando, Rames pede, a bola volta pelo setor de esquerda, aperta o time do São Paulo. Bola tocada para ele, dominou, bateu no campo de esquerda, ela vai embora. Linha de fundo, perde uma chance incrível. São Paulo quase faz o terceiro aí. E foi numa jogada tabelada pelo lado esquerdo de campo, num passe que começa com o Patrick. Ele acha o jogador do São Paulo tabelando por lá, o Luciano, e ele acaba completando a jogada. Aliás, o passe do Michel Araújo direto para o Rames, que bate de perna direita e quase faz o primeiro dele na temporada. É o futebol da Bandeirantes, torcedor. E aí, Sgarbi? Entrou bem o Rames, hein, Ulisses? Muito participativo no jogo. Também ele já mostrou a qualidade de passe, que todo mundo sabe que ele tem nessa bola enfiada. Entrou muito bem. Para mim já mostra nesses minutos, 20 minutos que ele vai ter, mais ou menos, com um acréscimo 25 minutos em fim de partida, já mostra que pode ser um cara muito útil no elenco do Tricolor na temporada. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Rames Rodrigues no campo de defesa, tenta ser jogando a Arboleda. Ele tenta o toque de bola, ganha lateral para o São Paulo bater do seu campo de defesa. Lateral para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerdo no campo de retaguarda. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você ligado no microfone Bandeirantes. Tá parado o jogo, 44 minutos. É lateral para o São Paulo bater pela esquerda, campo de defesa. Manual para o time do São Paulo bater. Lateral foi cobrada, a bola foi chuta no campo de retaguarda, dominar a Arboleda. Sgarbi, o jogo, Sgarbi, em relação ao time do São Paulo diante do time da Internacional de Limeira. 2-0 para o Tricolor, voltando a vencer o São Paulo, hein, Sgarbi? 2-0 e São Paulo tem um jogo seguro, né, Ulisses? São Paulo faz um jogo seguro, sofreu pouco na segunda etapa. Eu concordo quando a gente fala que no primeiro tempo São Paulo não conseguiu desempenhar muito bem, mas nesse segundo tempo São Paulo melhorou e está bem na partida. Teve um momento que ficou um pouco desorganizado, mas agora nesses últimos minutos está muito bem e as mexidas do Carpini fizeram efeito no time do Tricolor. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. E vem São Paulo no campo de ataque. Levantamento vem pelo setor de direita. Muito mal. Péssimo passe do Rames Rodrigues. Ele tentava alçar a bola ainda próxima à entrada da grande área, porque via por lá se aproximando também o Michel Araújo, mas não consegue completar. O São Paulo vence 2-0 no estádio Mané Garrincha. 2-0 para o Tricolor, para você ligado na Bandeirantes do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. 5 de acréscimos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. O microfone Bandeirantes está ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Ela volta pelo setor de esquerda no campo da retaguarda para sair para o jogo. O toque de bola para a equipe da Internacional de Limeira. Abertura vem pelo setor de direita com Galvão. Galvão domina, vem para frente, em cima da marcação. No primeiro recolheu pelo setor do esquerdo do campo de ataque. Solta a jogada para o comando, abriu o Galvão, tentou cruzamento. Ela passa por sobre o gol, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para aqui para o São Paulo bater. E quase surpreende o goleiro Rafael, porque o cruzamento acaba saindo completamente errado e quase vai no gol tricolor. São Paulo vence 2-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Internacional de Limeira vai perdendo, São Paulo vai vencendo, Sgarbi.
São Paulo vai vencendo com merecimento. Isso importa bastante, né, Ulisses? O que o torcedor questionava bastante antes dessa partida era em relação ao desempenho. Como eu falei, no primeiro tempo o torcedor não estava satisfeito. Mas agora na segunda etapa você vê que é um time com triangulações, um time que evoluiu bastante com as substituições do Carpini. É o futebol da Bandeirantes. Iremos até 50 de jogo. Estamos com 46, 2-0 para o time do São Paulo. Parece que o São Paulo, com essas mudanças, melhorou um pouco ainda mais, né? Eu concordo. O Luciano entrou bem na partida, participativo. Rames Rodrigues também muito participativo. Então o São Paulo melhorou sim na partida, Ulisses. Importante é o papel do Carpini nesse jogo, que também é essencial para o São Paulo em relação à tabela. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque pelo setor de esquerda. Tenta descer contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, toca de cabeça no alto. Sai do gol, Rafael, para fazer a defesa. E foi contra o Xará dele, Rafael Silva. Estava ligado no lance para cabecear essa bola. Bola tranquila para o tricolor paulista sair jogando. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer Coutinho pelo setor de esquerda, aperta na marcação novamente a equipe no campo de defesa, recolhe Coutinho, Arboleda. Ele sai jogando para o time do São Paulo no seu campo de retaguarda. Você está ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Placar do jogo 2-0 tricolor. Placar importante para Corinthians e muito mais importante para o São Paulo, hein, Sgarbi? Exatamente, Ulisses. Quem diria Ronaldo Giovanelli nesse momento comemorando uma vitória do São Paulo. Isso é impressionante, né? Deve estar beijando o pôster que ele tem atrás da porta do quarto dele, do Rogério Ceni, tem um pôster do Rogério dentro do guarda-roupa, no closet do Raí. Exatamente, essa é a informação. E tem um do Lugano também na porta do banheiro. É verdade. A bola volta no toque de bola. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Placar do jogo continua. Placar de 2-0 para o time do São Paulo. 2-0 para o tricolor do Morumbi. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo seu campo de defesa. Tenta o toque de bola. Coutinho novamente no meio de campo. Já domina pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vem para frente em cima da marcação. Já domina do campo da retaguarda, vai para o drible em cima da marcação, tentou o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você está ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. Placar do jogo continua, placar de 2-0 para o São Paulo. Vamos chegando já a 48, quase 49 minutos de bola rolando, bola tocada na frente, afasta a zaga do time do São Paulo para tirar o perigo dali. É na volta do seu campo de defesa para ser jogando. Já prendeu o lance pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta o toque de bola Coutinho novamente no setor intermediário. Já domina do campo de ataque. Caleri vem para o toque de bola, soltou para o Luciano. Luciano abriu o compasso. Se soltar na esquerda, boa, foi sozinho. Escapou do primeiro, do segundo, do terceiro. Vai ser um golaço. Bateu pro gol em cima do goleiro. Voltou de cabeça. Rames Rodrigues. Gol! Numa jogadaça do Luciano, pode dar mais de meio gol pro Luciano. Ele limpou 4, 5 jogadores da Internacional de Limeira, foi pra grande área, bateu, o goleiro travou, ela voltou pro Rames Rodrigues com gol aberto, escancarado, ele complementou pro fundo da rede, metendo no fundo do gol. Rames Rodrigues, no retorno dele ao São Paulo para fazer o primeiro gol dele no retorno, numa jogadaça do Luciano. Rames de cabeça. Agora São Paulo 3-0 para Internacional de Limeira. Que lance do Luciano, foi levando todo mundo, bateu pro gol, o goleiro tirou, mas aí a bola sobra para Rames Rodrigues complementar pro fundo da rede de cabeça. Agora, para você ligado no futebol Bandeirantes, São Paulo 3, Internacional de Limeira 0. Ô, Ramiro! E o gol da redenção de Rames Rodrigues. Mas é bem verdade que ele foi comemorar sozinho, mas deveria ir abraçar ali o Luciano, porque a jogada foi completamente dele. Um lance espetacular do camisa 10 do tricolor paulista. Rames Rodrigues, na volta dele ao São Paulo, depois de brigas, intrigas, se reajeita com o São Paulo e faz 3-0 no estádio Mané Garrincha. Quando o árbitro ergue o braço, termina
time no jogo. São Paulo 3, Internacional de Limeira 0 na Bandeirantes. Quem tá chegando é ele. Alô, João Paulo Capelã, diz aí, Capela. E uma vitória para tirar a zica. O São Paulo vivíssimo, quem sabe para a próxima fase do Campeonato Paulista. É o Paulistão 2024 com o São Paulo, que jogou muito no Mané Garrincha em Brasília. Alô, Pedro Ramiro. Teve até gol do Rames Rodrigues, hein, Ramiro? Boa notícia para o tricolor paulista, que pode contar agora com Rames Rodrigues e que tá com a sorte ao lado dele também, depois de marcar o primeiro desde o início do ano. Aliás, é o primeiro jogo dele na temporada com o São Paulo. Importante lembrar que ele pegou a vaga do Luiz Gustavo, atleta que se machucou, e automaticamente o São Paulo pôde colocar o colombiano na vaga dele. O detalhe é o seguinte: tricolor paulista volta a campo no domingo contra a equipe do Palmeiras, aliás, 8 horas da noite, mas o problema não poderá contar com Caleri. Caleri estava suspenso, aliás, estava pendurado, leva o terceiro cartão amarelo e está suspenso do jogo. Portanto, o São Paulo não poderá contar com Caleri no jogo do Estádio do Morumbi. Eu quero ver um pouco do Sgarbi em relação a isso, porque é um desfalque considerável para o próximo Choque Rei no Estádio do Morumbi. Antes disso, tem o craque Bandeirantes. E vai ser duro elegermos aqui o craque Bandeirantes, porque tem muita gente que jogou muita bola com a camisa tricolor. O craque Bandeirantes em destaque para você. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vou começar com você, João Pedro Sgarbi. Quem foi o craque Bandeirantes da vitória tricolor? E que vitória, hein? São Paulo 1-2-3, Inter de Limeira 0. Festa do torcedor que lotou o estádio Mané Garrincha em Brasília. E por um lado, se a Inter de Limeira perdeu a partida, pelo menos colocou uma bela grana nos seus cofres, hein, Sgarbi? Exatamente, Capela. E São Paulo, além do resultado que precisava muito, desempenhou bem. E para mim o craque da partida, cara, por tudo que significa essa volta dele no tricolor, é o Rames Rodrigues. Entrou bem, deu uma assistência, fez um gol no final, linda jogada, quase fez o gol também no finalzinho da partida. Então, para mim, o craque do jogo foi Rames Rodrigues, que entrou muito bem e mostrou que chegou no tricolor, Capelanes. E aí, Pedro Ramiro, você concorda ou discorda com o João Pedro Sgarbi? Deu aquela empolgada com o Rames Rodrigues ou não? Empolgou, né? O Rames Rodrigues acertou 2 passes, errou 2, mas fez um gol. Isso é importante, é verdade. Mas, para mim, o melhor do jogo, o Luciano. Entrou muito bem, fez gol e ainda colocou a possibilidade do Rames Rodrigues fazer o dele no jogo. Para mim, o nosso querido Luciano. Luciano e Rames Rodrigues, os dois que foram para a rede, que o Ulisses Costa narrou assim para você. Já que nós não temos uma unanimidade, os 2 gols em destaque, os craques Bandeirantes, Rames Rodrigues e Luciano, foram para a rede na voz de Ulisses Costa. Vai pro gol, Ulisson! Ulisses Costa! O tempo não para, Bandeirantes marcas, Rames abre a jogada, soltou para Luciano, entrada na grande área, bateu pro gol! Luciano Rames dominou, ganhou a jogada com muita vontade. O time do São Paulo, Caleri, ele rola pro Luciano, Luciano deu pro Rames, o Rames domina, gira, dá pro Luciano, próxima meia da grande área, tirou da marcação do zagueiro, bateu, a bola passa pela zaga, passa pelo goleiro, chute rasteiro do Luciano. O São Paulo faz o segundo gol do jogo. São Paulo 2, Internacional de Limeira 0. Se soltar na esquerda, boa, foi sozinho, escapou do primeiro, do segundo, do terceiro, vai ser um golaço, bateu pro gol em cima do goleiro, voltou de cabeça, Rames Rodrigues, gol! Jogadaça do Luciano, numa jogadaça do Luciano,
pode dar mais de meio gol pro Luciano. Ele limpou 4, 5 jogadores da Internacional de Limeira, foi pra grande área, bateu, o goleiro travou. Ela voltou pro Rames Rodrigues com gol aberto, escancarado. Com gol aberto, escancarado, ele complementou pro fundo da rede, metendo no fundo do gol Rames Rodrigues. No retorno dele ao São Paulo para fazer o primeiro gol dele no retorno, numa jogadaça do Luciano. Rames de cabeça. Agora São Paulo 3-0 para Internacional de Limeira. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, Sicredi e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Mário Bolívar tá curtindo de atacante, deu para Lucas Giru, abriu no comando de ataque, abre pro toque de bola curtinho, é para Ferreira domina na direita, cortou, escapou do primeiro, balançou, vai pra Finta, enfiou para Lucas, para Ferreira, vai ser golaço, tirou do goleiro, bateu! Lindo! São Paulo no Mané Garrincha, num lance espetacular do Ferreirinha, cortou o primeiro, cortou o segundo, ele dá na entrada da área pro Lucas, que mete de facão no meio dos zagueiros, ele ameaçou bater, tirou, o zagueiro passou na linha da pequena área, ele toca na saída do goleiro, metendo no fundo da rede, num toque sutil, num corte bonito, num golaço do São Paulo, um golaço do Ferreirinha, numa jogada bonita com o Lucas, com emoção maior do futebol, e essa é a emoção Ferreirinha, essa é a emoção Ferreirinha que você proporciona a torcida do tricolor do Morumbi. São Paulo 1-0 para Inter. O tempo não para, Bandeirantes marcas, Ramos abre a jogada, soltou para Luciano, entrada na grande área, bateu pro gol! Luciano Rames dominou, ganhou a jogada com muita vontade. O time do São Paulo, Caleri, ele rola pro Luciano, Luciano deu pro Rames, o Rames domina, gira, dá pro Luciano, próxima meia da grande área, tirou da marcação do zagueiro, bateu, a bola passa pela zaga, passa pelo goleiro, chute rasteiro do Luciano. O São Paulo faz o segundo gol do jogo. São Paulo 2, Internacional de Limeira 0. Se soltar na esquerda, boa, foi sozinho, escapou do primeiro, do segundo, do terceiro, vai ser um golaço, bateu pro gol em cima do goleiro, voltou de cabeça, Rames Rodrigues, gol! Numa jogadaça do Luciano, pode dar mais de meio gol pro Luciano, ele limpou 4, 5 jogadores da Internacional de Limeira, foi pra grande área, bateu, o goleiro travou, ela voltou pro Rames Rodrigues com gol aberto, escancarado, ele complementou pro fundo da rede, metendo no fundo do gol Rames Rodrigues, no retorno dele ao São Paulo para fazer o primeiro gol dele no retorno, numa jogadaça do Luciano. Rames de cabeça, agora São Paulo 3-0 para Internacional de Limeira. Que lance do Luciano, foi levando todo mundo, bateu pro gol, o goleiro tirou, mas aí a bola sobra para 11h41, estamos começando o apito final, clima pesado. Por falar em pesado, Ulisses.
Participa com a gente aqui do apito final, vai. Participa com a gente do apito final, por gentileza. Pode ser? Não? Quer dizer, você fica no bastidor aqui causando com a gente, aí não quer participar do programa. A gente, só pra poder explicar, eu vou abrir o programa de forma correta. Deixa eu explicar uma coisa pra Lá vem, presta atenção. você já narrou o jogo, agora deixa eu molhar o bico. Você tem que respeitar as pessoas. Eu te amo, cara. E outra coisa que eu vou te dizer. Mas você fica importunando. Se tem alguém que agiu, te importuna aqui, é você. Eu? É. Inclusive até a família dos outros. Você mandou mensagem pra namorada do cara que tá na Austrália. É brincadeira. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uma amenidade. Cara, isso aí é invasão de privacidade da processo. Entendeu? Austrália. E abriu, pra encerrar minha conversa com você, e abriu, você tira férias. Você é tonto, né, velho? Receba. Como você é tonto, né? Um abraço pra você, ouvinte da Bandeirantes, hein? Hoje vamos invadir a madrugada. Hoje eu tô afim de apresentar o pulo do gato. Eu vou derrubar todo mundo, velho. Hoje a gente vai tocar até as 5 horas da manhã a parada aqui. E vamos juntos, porque a M840, em FM 90,9, você que nos ouve em FM 86, FM não, na faixa estendida 86,3, estamos juntos no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e ó, temos imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu tô com o YouTube aberto aqui, tem muita gente participando conosco, então eu quero fazer o seguinte, gente, eu não tô muito afim de falar, hoje eu tô afim de ouvir. Eu quero ouvir o que o Pedro Ramiro tem a dizer da entrevista coletiva que vai acontecer daqui a pouquinho do Thiago Carpini. A opinião do João Pedro Sgarbi em relação a uma bela vitória do São Paulo. O Tricolor venceu por 3-0. James Rodrigues fez a sua estreia na temporada, meteu gol, deu assistência, jogou muita bola. E claro, o Palmeiras, que entrou em campo mais cedo no estádio do Canindé, venceu a Portuguesa por 2-0. E daqui a pouquinho o Gustavo Soler com todo o material da Sociedade Esportiva Palmeiras, com a entrevista coletiva de Abel Ferreira, que olha, vai dar o que falar. Ele falou bastante sobre o goleiro Everton, que fez uma partida, mas não tomou gol, mas não fez uma partida segura. O Everton tá oscilando bastante aí nessa temporada, no comecinho dela pelo menos, e o Abel Ferreira saiu em defesa do jogador. Daqui a pouquinho, tudo isso dentro do apito final da Rádio Bandeirantes, que vai contar com a sua participação a partir de agora. Você que tá ouvindo a rádio aí, quase meia-noite, quase já na quinta-feira, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu telefone, você vai, se não tiver o telefone salvo, o WhatsApp salvo da Rádio Bandeirantes no seu aplicativo, smartphone, tablet, computador, seja o que for, você adiciona 11999048756. Este é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar. 11999048756. Estou ao lado de Bruno Puzóvio na produção e coordenação da Jornada Esportiva Bandeirantes e do apito final. E ó, Puzóvio, 11h45 marcou o quinto sinal. Eu acho que a rodada cheia, a rodada gorda de quarta-feira do futebol no Brasil e no mundo, ela já foi finalizada. Então eu te pergunto, qual é o resultado mais surpreendente, mais impactante dessa quarta-feira, hein, Puzóvio? Vamos lá, Puzóvio! KP, tem campeão no Rio Grande do Sul, hein? Quero saber quem. São Luís venceu o Grêmio por 2-0 e conquistou de forma inédita a Recopa Gaúcha. Rapaz, Bruno Puzóvio, Vini marcou contra, inclusive. O Bruno Vini, pois é, rapaz. Me chamou a atenção o seguinte, eu fico zapeando aqui o Twitter, né? E o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ele deu uma declaração cuspindo marimbondos, porque os jogadores do Grêmio perderam a Recopa Gaúcha e os atletas saíram do campo de jogo sem as medalhas, certo? Eles receberiam as medalhas da segunda colocação, né? A competição, a Recopa de 2 times, eles receberiam aí a honra ao mérito. Eles foram embora quando terminou o jogo diretamente para os vestiários e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol ficou pé da vida. E realmente, gente, vamos falar a grande verdade, o momento do Grêmio não é dos melhores também, né? Afinal de contas, vem aí de uma derrota no Clássico Grenal do último final de semana e agora desse meio de semana perde a Recopa Gaúcha. Alguns já dando uma cornetada um pouco mais forte em cima do trabalho do Renato Gaúcho nesse começo de 2024. E os outros jogos? Vamos lá, Puzóvio, do pique Puzóvio! Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, mas o Internacional em Arapiraca venceu o Asa por 2-0 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Nova Iguaçu, que ganhou de 8-0. Como é que é? O Quem meteu 8-0 aí? Nova Iguaçu. Ganhou de 8-0 do Itabuna.
Olha só, Nova Iguaçu que tem um uniforme bem do curioso, né? Laranjão, bonito. Lembra aqui um pouquinho da Holanda, né? E aí, os outros jogos, vamos lá. Até porque eu tô curioso pra saber quem é o próximo adversário, sabe de quem? Do Corinthians na Copa do Brasil, porque saiu nessa quarta-feira, hein, Fusóvio? Exatamente. Mais cedo, São Bernardo venceu o Olaria por 1-0 e agora vai enfrentar o Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil. Rapaz. Gol marcado por Kaique. Grande Kaique, hein? Olha, Corinthians, claro, sempre é o favorito por se tratar de um grande clube, tá melhorando agora, contratações, mas São Bernardo é um time organizado e é um time que pode dar um calor nesse Corinthians aí, coisa que o Cianorte não foi capaz. Dá uma última pancada aí nos resultados, porque teve também goleada do Rio de Janeiro, hein? Que coisa maravilhosa, hein, Puzóvio? Exatamente, no Rio de Janeiro, o Botafogo goleou a Aurora da Bolívia por 6-0, com 4 gols do Júnior Santos pela Copa Libertadores. Pô, louco, cara. Tiquinho, Savarino também marcaram. O Botafogo aí aos pouquinhos também, né? Montando um time interessante, tentando tirar aquele ranço da temporada passada, que foi uma temporada pra ser esquecida pra história do Botafogo, enraizada. E parece que o Botafogo não conseguiu de vez sair daquela temporada péssima de 2023, né? Quando eu falo temporada péssima, é pela questão de estar com o título na mão e ter praticamente perdido esse título nas últimas rodadas do campeonato, né? E aí começou meio que da mesma forma que terminou a temporada passada. Quem sabe agora com um novo comando, já que o Cotonete, Thiago Nunes, foi embora, Botafogo não dá uma engrenada que tá precisando uma barbaridade. Tem mais algum placar que eu não te perguntei, Pozóvio? Inclusive vamos falar sobre o Maringá, que pra você não é surpresa nenhuma. Eu falei pra você. Exatamente. Fora do ar. Eles eliminaram o América Mineiro por 2-0 pela Copa do Brasil. Olha, o Maringá... Bom, obviamente acompanhou muito de perto o Campeonato Paranaense. Até falei com o Ulisses Costa, que o Ulisses elogiou muito bem o Azures. E você tem razão, Ulisses. O Ulisses tá aqui do nosso lado. O Azures é um time muito forte fisicamente, se classificou para o mata-mata do campeonato estadual, mas o Maringá, nível de futebol jogado, foi o melhor time, olha, até melhor que o Atlético Paranaense, tá? Que tá invicto na competição. O Maringá joga bola, o Maringá põe a bola no chão, trabalha, enche o saco, time chato, sabe, encardido. E ganhou do América Mineiro e tá na próxima fase, eliminou o Coelho de Minas. O Azures que tem o Xavier e o Gilson Klein é técnico lá também. Exatamente. O time tá bem, cara, o time tá bem. Assim, o Azures é um time mais forte, é um time físico. O Maringá joga futebol. O Maringá joga bola, põe a bola no chão e aqui, ali, aqui. É um time pra ficar de olho aí que pode incomodar no campeonato estadual, viu, Furacão? É isso aí, ô Pozóvio? Tem mais alguma coisa aí que eu viajei? Porque tem muito jogo, né? Fica até amanhã falando, né? Podemos falar também sobre a goleada do Sport. Lá em Macapá venceu por 4-0. Venceu o Trem. Não sei se você conhecia esse time. Agora vai enfrentar o Muricy de Alagoas. É do Macapá esse trem aí? Exatamente. Trem do Macapá. Vai enfrentar o Muricy de Alagoas, né? Vai enfrentar o Muricy, exatamente. É isso aí, grande Muricy, hein? Alagoas, hein? Terra de Gilberto Fernandes, grande Gibinha. Me ligou semana retrasada, gente boa demais. Trabalhou aqui milhando na Rádio Bandeirantes, no CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, 11h50, daqui a pouquinho mais da sua participação, nós teremos o quadro, como sempre, o Alô Torcedor. Você vai mandar mensagem pra cá, mensagem escrita ou de áudio, e a gente vai soltar nessa madrugada dentro da Rádio Bandeirantes. Já falamos aqui que o craque Bandeirantes foi o Rames Rodrigues, pro João Pedro Sgarbi, e o Luciano pro Pedro Ramiro, os craques Bandeirantes da vitória maravilhosa do São Paulo, Tricolor 3, Inter de Limeira 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Vereador Coronel Salles. Quem mora em São Paulo está preocupado com a questão da segurança pública. Fui comandante-geral da Polícia Militar e conheço esse assunto. A solução é ampliar o policiamento, fortalecer as nossas polícias e dar mais oportunidade para os nossos jovens. Para o PSD, a prioridade é proteger o cidadão e enfrentar o crime sem trégua. Venham conosco nessa batalha a favor dos cidadãos de bem da nossa cidade. PSD! Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. PSD!
João Veríssimo, presidente da Fundação Casa de São Paulo. O PSD é o partido do diálogo. É preciso conversar, ouvir a sociedade, construir juntos as políticas públicas que transformam a vida das pessoas. Investimento na juventude e na infância são uma das prioridades do trabalho do governador Tarcísio. Oportunidades, educação, inclusão e justiça social. Isso vale para Mauá e para todo o nosso estado de São Paulo. Filice ao PSD. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Vereador Valdir Júnior. Quem mora em São Paulo está preocupado com a questão da saúde e da educação. Por isso, nós elaboramos uma lei que prevê o atendimento psicológico, o cuidado com a saúde mental dos professores da rede municipal da educação. Os motoboys também merecem ter um atendimento especializado. Afinal, são quase 500 mil de profissionais essenciais na nossa cidade. Venha conosco nessa luta para melhorar as condições de saúde da nossa população. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Vereadora Edir Salles. Aqui em São Paulo, é importante trabalhar pelos direitos das mulheres. Temos que defender o espaço da mulher no mercado de trabalho, na política e na sociedade. É preciso acabar com a violência contra as mulheres. Por isso, criamos em parceria com a Guarda Civil Municipal de São Paulo a Lei do Botão do Pânico. É um aplicativo no celular que protege as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. É preciso respeito e igualdade. Venha conosco, venha para o PSD Mulher. PSD! O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Vereador Coronel Salles. Quem mora em São Paulo está preocupado com a questão da segurança pública. Fui comandante-geral da Polícia Militar e conheço esse assunto. A solução é ampliar o policiamento, fortalecer as nossas polícias e dar mais oportunidade para os nossos jovens. Para o PSD, a prioridade é proteger o cidadão e enfrentar o crime sem trégua. Venham conosco nessa batalha a favor dos cidadãos de bem da nossa cidade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Estamos de volta, 11h55. Pedro Ramiro aqui no comando da parada, com Michel Lopes, com Beto Rebeck, com Igor Nascimento, hein? Igor Nascimento com imagens no Switcher. O que é, Ulisses? Ah, tá. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mas como você tá ofensivo comigo, por que você não participa do programa? Por que você faz isso? Participa do programa, cara. Você atrai audiência, você atrai boas coisas pra programação. Eu vou participar, Capelanes. Boa noite, um abraço e até a próxima. João Pedro Sgarbi, Era como Sgarbi maldoso, falou que foi a melhor participação dele, Sgarbi. Mas não tem Sgarbi dúvida, é muito né? maldoso. Nunca falaria isso. Sgarbi, vamos falar sério, ó. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva do Thiago Carpini. É importante pra que a gente consiga... Importante pra que a gente consiga entender um pouco mais do que pensa o Carpini. Vamos falar a grande verdade aqui, de 0 a 10.
no primeiro tempo? Qual foi o nível de atuação que o São Paulo desempenhou? Porque assim, venceu por 3-0, quem não ouviu o jogo pela rádio, dormiu, vai acordar no dia seguinte, quanto é que foi o jogo do São Paulo? 3-0? Mas peraí, mereceu o placar, jogou pra vencer por 3-0, jogou bem, porque tem 3-0 mentiroso. Esse foi ou não? Capel, o primeiro tempo do São Paulo não foi bom. São Paulo conseguiu o resultado mínimo na primeira etapa, só que não fez um grande primeiro tempo. Esse é meu ponto de vista. O segundo tempo melhorou bastante. Então, na minha opinião, mereceu sim o resultado, principalmente pelo que fez na segunda etapa e pelas substituições do Carpini. Ele precisava dar essa resposta para o torcedor que já estava completamente impaciente com o São Paulo. É lógico, é contra a Inter de Limeira, enfim. Só que é uma equipe que vem infernizando os times no Campeonato Paulista, vem fazendo um bom campeonato, vem desempenhando bem. Então o São Paulo tem que comemorar essa vitória merecida, principalmente depois das substituições. O Luciano entrou muito bem, Rames Rodrigues muito bem também. Então foi um resultado bacana e um jogo bacana de São Paulo, Capela. O São Paulo é aquela situação. Final de semana tem o Choque Rei, duelo contra o São Paulo no Morumbi. Isso. Até aí, beleza. Caleri não vai poder jogar porque estava pendurado, tomou cartão amarelo, o terceiro tá fora do duelo. Se a gente for colocar na chapa aqui da tabela de classificação, olha, dificilmente o São Paulo depois dessa bela vitória vai ficar de fora, né? Porque você chegou a correr algum risco. Até porque tinha esse jogo a menos, agora apagou e aí venceu, então começou a subir. São Paulo, se não estou equivocado, assumiu a liderança do seu grupo, né? Exatamente. Então, é isso mesmo. Então dificilmente, né, Ramiro, Sgarbi e ouvintes da Rádio Bandeirantes, São Paulo não vai se classificar para a próxima fase. Agora, a pergunta é, o São Paulo, entenda o que eu quero dizer, o São Paulo, que nós vimos, sabemos, conhecemos, não o que pode entregar lá na frente para um trabalho a médio e longo prazo do Thiago Carpini. É o São Paulo dos últimos jogos que não conseguiu desempenhar um bom futebol? Ou é o São Paulo do começo de temporada que quebrou tabu na Neoquímica Arena e que conquistou a Supercopa do Rei? Capela, pra mim tem que dar tempo, cara. O Carpini é um técnico jovem, um técnico muito promissor. A gente viu o que ele fez ano passado. Só 39 anos, né? Pô? Exatamente. Tem um ano a mais que o Rafinha, aliás, só, que é companheiro capitão do time, né? Companheiro lá de tricolor. Mas ele é um cara jovem, um cara que ano passado fez um baita campeonato com Juventude, uma baita Série B. E começou bem, né? Foi o treinador que conseguiu chegar em Itaquera, fazer uma baita partida e quebrar o tabu. Então, pra mim, tem que dar tempo pro Carpini trabalhar. É um cara que tá se adaptando ainda ao São Paulo, tá há 1 mês e poucos dias, né? Quase 2 meses lá no tricolor. Então, a tendência, no meu ponto de vista, pelo menos, é que esse time evolua cada vez mais. A gente viu nessa partida. Foi um São Paulo que, tudo bem, não fez um grande primeiro tempo, mas se comparar com os últimos segundos tempos do São Paulo, que fez contra a Red Bull Bragantino, contra a Guarani, teve uma evolução nessa partida. E é importante para ele contar com um jogador como o Rames Rodrigues, porque ele mesmo, isso é informação, tá? Um dos jogadores que o Carpini mais queria usar dentro de São Paulo era o Rames Rodrigues. Era o Rames, um cara que brilha o olho de qualquer treinador trabalhar. Então, tendo o Rames, tendo o elenco à disposição, é muito importante pro tricolor. Eu acho que ele tem tudo pra fazer um grande trabalho. Bom, a gente vai falar mais sobre São Paulo, obviamente, até porque eu tô esperando a entrevista coletiva do Thiago Carpini começar, pra que a gente possa colocar aí um destaquezinho. 12:00, já estamos na quinta-feira, hein? Então, bom dia pra você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Vamos que vamos. Bruno Puzóvio, muita mensagem chegando aí pra você, ou por enquanto tá nem aca aí? Tá dormindo, Bruno Puzóvio? Fala comigo, Puzóvio. Os ouvintes aqui já estão na ativa, já tem até, inclusive, críticas ao Everton. Olha só. Críticas ao Everton. O pessoal pegou... O Everton não foi bem no jogo, viu, gente? Pra deixar bem claro aí. A gente tava assistindo o jogo aqui, né, Puzóvio, no estúdio principal da rádio. 2 não, né, ô Ramiro? 2 na primeira etapa, né? Só na primeira etapa. Exatamente. Então é o seguinte, ó, Ramiro. Oi. Vou aproveitar a sua presença aqui. Pra quê? Porque você já chegou pra mim, Capê, me libera e tal. Não, longe disso. Você vai tô ficar aqui de na mesa, madrugada comigo até... aqui. Então é o seguinte... Eu sou péssimo em contas. Eu sou burro, pra falar a verdade. Né? Eu não tenho mais outro termo pra falar, porque eu tenho dificuldade. Eu gostaria de eu queria ser um polvo pra fazer conta. Porque eu uso conta nos dedinhos, entendeu? Quando passa do 10º, morri, porque eu não consigo mais contar. Eu não tenho o equilíbrio pra... Não, agora é só recontar os dedos da outra mão. Hein? O polvo é um animal inteligente. É o animal mais inteligente ali debaixo da água. Ele tem um documentário da Netflix que ganhou um Oscar. Debaixo da água, Já assistiu, né? Já assistiu, né? Qual documentário? O do polvo. Senhor Polvo. Que fala da inteligência do polvo. O polvo memoriza todos os cantos em que ele passa. Ele tem uma rotina, inclusive, esse documentário é interessante porque ele mostra um pesquisador que ficou todo dia indo encontrar o mesmo polvo no mesmo lugar e ele fazia sempre a mesma rotina. Isso é lenda, irmão. Eu gosto de tubarão, Assiste depois, baseado em fatos reais. É mesmo? Como é que é? Senhor Polvo? Acho que é Senhor Polvo. Mr. Polvo. Ó, vai começar o tio Carpini, Antes do Carpini, eu queria ressaltar aqui, você falou sobre memória de animais. Tá. A memória
do elefante, ela é incontestável. Por isso que o Ulisses Costa lembra de absolutamente tudo que a gente fala na programação da rádio. Concorda comigo? Você só esperou ele ir embora, né? Você é um safado, cara. Eu amo o gordinho, velho. É maravilhoso. Bom, Carpini já. E aí eu quero fazer umas contas em relação ao Corinthians aqui. Sabe por quê? Sim. Porque com essa vitória do São Paulo em cima da Inter de Limeira, o Corinthians vibra. Lógico. Porque o Corinthians continua matematicamente vivo com a possibilidade de avançar a próxima fase. Qual que é a conta corintiana? O Corinthians tem 10 pontos. É o último colocado do seu grupo. O Mirassol é o terceiro, 14 pontos, mesma pontuação da Inter. E o Bragantino esquece, ninguém pega. O Corinthians vai enfrentar o Santo André. E eu acho que o Corinthians vai vencer, porque é um dos piores times do campeonato. O Corinthians melhorou e vai ser na Neoquímica Arena, ok. E aí depois o Corinthians fecha a sua participação contra o Água Santa. Isso. Totais condições do Timão vencer. O problema, Sgarbi, é que a Inter de Limeira enfrenta o Ituano. Time que tá mal, né? Em casa. Então, assim, a chance da Inter de Limeira vencer o seu jogo é muito grande. Enorme. E aí, se ela vencer, esquece. Já era. Se ela ganhar, o Corinthians já perde essa vaga. Então, assim, matematicamente falando, o Corinthians tá vivo? Tá. Mas em questão de probabilidade, uma vez que a tendência é a Inter de Limeira vencer o Ituano, acho que o corintiano vai ter uma sequência triste de Campeonato Paulista sem a classificação, né? Um mês sem Corinthians, né, Capela? Olha mês. só a alegria, velho. Não, que minha alegria. Olha só a alegria, cara. Eu nada, eu torço pros grandes se classificarem. Não, mas é... Mentiroso! Sou verdadeiro, não tô mentindo não. Eu torço pros grandes se classificarem porque eu gosto de ver time grande jogando fase grande do Campeonato Paulista. Mas praticamente já era, né, Capela? Muito difícil o Inter de Limeira não conseguir o resultado. E outra coisa também, né? Se o Mano Menezes tivesse saído antes, exatamente, o Antônio Oliveira tivesse chegado antes, né? A coisa certamente teria mudado de figura. Temos o Carpini aí, Ramiro? Vamos lá, vamos ouvir o técnico Thiago Carpini. Vamos lá. Jogo a jogo, né? Não é porque nós vencemos hoje, foi uma vitória boa, importante para nossa sequência. Não só sequência de Campeonato Paulista, de classificação, de voltar a vencer, de tudo que envolvia. Mas a sequência do São Paulo na temporada, né? De seguir nos preparando. Então, o ideal a gente vai definir sempre a cada jogo. É fato que nesse período foi muito difícil, a cada jogo você ter que mudar 2, 3 peças e a gente ia acabar tendo um número grande de atletas e atletas importantes, claro que todos são importantes, mas atletas que vinham participando com mais frequência no departamento médico, e à medida que esses atletas forem sendo reintegrados, como foi desde a partida anterior, a gente ganha muitas opções, né? Então isso me facilita a criar alternativas para cada competição, para o decorrer da temporada. Mas vale lembrar que não é porque nós vencemos hoje que não houveram erros e pontos a serem melhorados. Houveram sim muitos e a gente vai trabalhar em cima disso. Da mesma maneira, quando as derrotas aconteceram, ou a vitória não aconteceu, na verdade, porque foram empates também no meio desse período sem vitória, estava tudo errado, né? Recapitulando um pouco, nós fizemos um jogo contra o Santos, que na minha opinião nós somos melhores e perdemos com gol de pênalti. Fomos buscar uma virada que seria histórica contra o Red Bull, tomamos gol no último minuto, coisas do futebol. E no último jogo contra o Guarani nós não merecíamos o empate, né? Nós não somamos um, deixamos de fazer 2, e a diferença do jogo do Guarani para hoje foi que as bolas elas entraram, as chances criadas, o volume ofensivo, muita coisa boa acontecendo. Então eu não avalio muito em cima do resultado, mas em cima do que está sendo a performance coletiva e individual. Boa noite, Carpini. Ana Beatriz Martins, do Metrópolis. Com o cartão tomado hoje, o Caleri acaba suspenso para a próxima partida, que é uma partida fundamental contra o Palmeiras. Queria saber quais opções você pensa do ataque do seu clube na próxima partida e também o que você leva da vitória de hoje, após um período de secas, para um clássico tão importante quanto da próxima rodada. Bom, em relação ao período de falta de resultados, foi mais ou menos o que eu disse na pergunta anterior. Claro que isso incomoda, né? Nós, enquanto comissão técnica, clube, torcedor, principalmente os atletas, acho que mereceríamos resultados melhores em partidas anteriores, mas não aconteceu. Claro que tudo por um propósito, eu acredito nisso, não no acaso. Isso talvez nos fortaleça ainda mais como coletivo. Isso mostre um caminho a ser retomado, isso mostra que talvez em algum momento nós deixamos de fazer alguma coisa. Eu acho sempre importante a reflexão, como ganhou e como perdeu, por que ganhou e por que perdeu. E eu acho que a gente voltou um pouquinho na nossa essência de ser um
um coletivo muito forte, de ter uma competitividade, né, muito nítida, né? Então a gente fala hoje muito, né, do 100% dos atletas. 100% todo mundo dá, talvez 100% não é mais suficiente, precisa um pouco mais. Dentro disso vai se destacar a capacidade individual que nós temos, os protagonistas. Em relação ao Calheri, é uma perda grande, mas eu procuro não lamentar, sim valorizar as oportunidades, né? Então alguém vai ter oportunidade, ainda não sei o que nós vamos fazer, nós vamos pensar. A gente conhece bem o adversário também nos conhece, constantemente estamos nos enfrentando, né? Palmeiras e São Paulo. Então vamos pensar com calma, vamos aproveitar um pouquinho hoje, porque é tão difícil vencer, né? Valorizar um pouco essa vitória. A partir de amanhã a gente vira a página e começa a pensar no próximo adversário, em cima das nossas possibilidades para esse jogo. Boa noite, capitão. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar o que você acredita que fez a diferença para o São Paulo, porque, especialmente no primeiro tempo, o São Paulo teve um pouco de dificuldade com as ações finais, né? Últimos passos, por exemplo. E depois do gol marcado, isso parece ter surtido uma diferença, isso parece ter mudado. Eu queria saber de você se você acredita que foi alívio pelo gol marcado ou se foi a boa também. Eu só não entendi o final. Foi alívio do gol marcado e? Algum outro elemento? Claro que, como eu disse anteriormente também, né, essa questão da ausência de vitórias incomoda. E isso traz um peso talvez até excessivo para o atleta, né? Porque aí eu entro no lado que eu falo muito do ser humano e ser atleta, né? A gente tira muito, extrai muito, cobra muito, quer muito, mas e já tem uma pressão muito grande por si só. Então, quando os resultados não acontecem, depende de que maneira a gente coloca as coisas ou a nossa cobrança no dia a dia, a gente aumenta ainda mais esse peso, ao invés de a gente poder dividir um pouquinho o fardo e não ficar pesado para ninguém. É fato que gera uma ansiedade em fazer o gol, gera uma ansiedade em vencer, e a ansiedade ela acaba atrapalhando em determinados momentos, principalmente nos momentos cruciais onde se definem as partidas, né? Então eu acho que tudo dentro do equilíbrio. A ansiedade demais atrapalha, de menos também. Acho que tudo dentro de um controle emocional, de um aspecto emocional forte, equilibrado, de uma cabeça centrada. É isso que eu procurei passar para eles, tranquilidade. A gente ia voltar a vencer, estávamos no caminho, criando e trabalhando para isso. Mas sem dúvida o gol, e no momento que saiu o gol, eu acho que também foi um fato muito positivo, né? Fazer o gol e a gente já ir para o intervalo, dar uma acalmada no jogo, reorganizar algumas coisas, pensar nas mexidas para o segundo tempo. Eu acho que tudo aconteceu de maneira positiva, graças ao empenho desses atletas, à luta. E vale destacar mais uma vez que a vitória de hoje foi coletivo do São Paulo, dentro do coletivo as nossas capacidades individuais. Boa noite, Capim, como vai, Metrópolis, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho do bom jogo que fez hoje o Ferreirinha, que faz o primeiro gol dele pelo São Paulo. Você falou um pouco sobre a ansiedade, né? Como que esse gol também pode ajudar a quebrar essa ansiedade. A gente sabe que o Ferreirinha tricolor desde criança. Então, como que esse gol pode ajudar o Ferreirinha até mesmo a crescer e continuar te ajudando, tanto no Paulista quanto também no Brasileiro, no restante das competições. Que hoje foi o jogador que mais deu dribles, que mais ganhou duelos individuais. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre a tabela dele com o Lucas, né? Como que o Lucas centralizado também faz o Ferreirinha crescer pela direita. Não, bacana. Criamos alternativas, né? Como eu falei, nós temos, tendo todos os atletas à disposição, isso me facilita. Não tendo também não é ruim, porque a gente roda o elenco e pode conhecer todo mundo e testar outras possibilidades. E quando se testam outras possibilidades, o resultado não acontece, sempre é muito questionado, mas eu tenho as minhas convicções e disso eu não abro mão, não sou o dono da verdade, tenho as minhas opiniões, aquilo que eu acredito, trabalho em cima do que eu acredito, independente do resultado. Não vou mudar as minhas ideias, vou sempre procurar melhorar. Isso sempre, aprender, evoluir com os meus erros, com os meus acertos. Em relação ao Ferreira, eu falei na coletiva anterior, no último jogo contra o Guarani, que eu acho que a ansiedade estava atrapalhando um pouquinho, né? Primeiro, quando o atleta chega num clube e tem todo um contexto pessoal, foi uma adaptação ao São Paulo, então ele demorou um pouquinho para entrar no processo, depois vem fazendo bons jogos em sequência. O gol tira ainda mais a responsabilidade e o drible é o que a gente espera do Ferreira, né? Sem dúvida foi por isso que um dos motivos dele estar aqui hoje no São Paulo, nosso grupo, foi por ter essa capacidade de 1 contra 1.
E o que nós precisamos ajustar, e o que eu tenho trabalhado com ele durante a semana, em conversas, em treinos, é o momento do drible, né? Não é o tempo todo 1 contra 1, não é o tempo todo individual, em que momento do campo, em que setor, o momento que a bola roda. Então eu acho que isso tem facilitado também acalmar um pouco essa ansiedade, às vezes de querer, numa transição, não é hora da gente carregar demais, a gente vai trabalhar sempre para pegar essa situação dele para o que ele tem de ponto muito forte, muito positivo, que é esse 1 para 1, mas agora é equilibrar o momento. Não quero que ele deixe de fazer isso jamais, não é isso que eu estou dizendo, não. Quero que ele continue sendo sempre o cara que mais dribla nos jogos, mas a gente organizar dentro do nosso jogo coletivo em que momento. Carpini, a gente teve um pequeno problema no áudio na primeira resposta, então eu queria que você falasse de novo sobre a situação do Rames, né, que entrou bem hoje no segundo tempo. Ele estava há um bom tempo sem atuar, entrou no segundo tempo e, assim, mais do que isso, eu fiquei de olho dele durante o jogo e ele estava ligado o tempo todo, estava vibrando junto com o time. No intervalo ele abraçou o Ferreira. Então eu queria que você falasse um pouco do Rames hoje na partida e também dessa mudança de chave, vamos dizer assim, dessa entrada dele no time agora. Bom, como eu disse, é uma reestreia, né, e o momento dessa reestreia partiu dele. Da mesma maneira partiu dele lá atrás, por questões pessoais que não competem a mim nem a nós, mas uma opção dele não ficar no clube, por isso fora do contexto. As pessoas às vezes pedem muito, põe o Rames, mas o Rames, a gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, então claro que são coisas internas a serem tratadas. A partir do momento que, como você disse, tem essa virada de chave, e ele talvez se sente de novo feliz e importante dentro do processo e volta a fazer realmente parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível. Claro que ele chega num estágio físico diferente, e se o estágio físico não é tão bom, compromete também um pouco a parte técnica. Isso é uma coisa que vai ser gradativa, a parte física, e naturalmente ele vai entregar ainda mais toda a sua capacidade técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos e nós vamos trabalhar para isso. Ele perdeu um período de preparação considerável e importante por conta dessa toda situação, mas agora ganhamos mais uma opção, uma boa opção, e vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela, né? Nós temos processos dentro do clube, nós temos jogadores aí com 10, 11 partidas, 12 na temporada. O Rames hoje fez uma estreia por 20 minutos, muito bem, por sinal. Então tudo é um processo, ele sabe disso, ele se dispôs a ajudar dentro e fora de campo. Esse foi um dos tópicos da nossa conversa, minha e dele. E eu estou muito feliz com o retorno dele, muito feliz com a entrada do Luciano, né? Por opção minha, nesses 2 últimos jogos, ficou de fora, entrou, e foi o Luciano que se espera, de muita capacidade técnica, de finalização, de competitividade. Então, vale enaltecer também outros pontos positivos que nós fizemos, mas em relação à pergunta do Rames, é isso. Agora é seguir trabalhando, seguir aprimorando todas as suas performances para que ele possa nos ajudar no decorrer da temporada e nessa reta final, nessa fase final de classificação tão acirrada, onde o nosso grupo ainda está tudo em aberto. Thiago, me chamo Guilherme Moura. Estamos ouvindo a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini. Primeiramente, me parabenizar pela vitória de hoje, depois de um período de jejum. A pergunta que eu queria te fazer do lado da mídia se usa muito o termo do time se encaixando, do elenco compreendendo as ideias do treinador. E aí eu queria saber de você, da visão de que está de dentro, como que funciona mais ou menos um período para um elenco se adaptar à ideia de um novo treinador. Claro que é relativo, mas dentro da sua experiência, como é que é mais ou menos o tempo para o elenco conseguir compreender a ideia do treinador, conseguir compreender a filosofia de jogo, se realmente se estruturar? Boa noite. Boa noite. A gente vem se organizando, né? Como eu falei por diversos momentos, né? Nós herdamos um bom trabalho. Dentro desse trabalho a gente vai colocando algumas ideias, potencializando coisas boas, ajustando situações que a gente pensa diferente, e o mais importante para mim é a aceitação dos atletas, e essa aceitação ela tem sido fantástica. É muito relativo o tempo que o elenco demora para entender esses processos, porque se você tem um período de pré-temporada com 20 dias de treino,
a gente consegue otimizar o tempo e acelerar esse processo. Num calendário como nós temos, onde a gente treina 15, 20 minutos por semana antes de cada jogo, a recuperação às vezes ela é muito mais enfatizada do que propriamente o treino, e é difícil você trabalhar aspectos técnicos, comportamentos individuais e coletivos só em vídeos e conversas, tão pouco tempo de trabalho. Mas mesmo com toda essa dificuldade de jogos do nosso calendário, eu acho que o entendimento ele tem sido cada vez melhor. Algumas mudanças elas são já muito nítidas, né? E é um período já considerável. E claro que o que acompanha muito essa aceitação às ideias são os resultados. Por mais que nós tínhamos aí 4 jogos sem vitória, muitos tratavam como jejum, como crise, como instabilidade. Você vê como o futebol é dinâmico, né? Hoje nós estamos a 3 jogos de invencibilidade. Viramos a chave, né? Então, mas também isso não representa nada. Está tudo em aberta disputa. Nós precisamos fazer bem e vencer bem o próximo jogo, trabalhar para que isso aconteça. Mas eu acho que é muito em cima da aceitação dos atletas. O início foi muito importante. Estrear com vitória, quebrar tabu, vencer a Supercopa. Você imagina se tudo isso tivesse acontecido de maneira diferente? Talvez nós estaríamos aqui num momento de muita instabilidade, ou talvez, né? A gente sabe como funciona o imediatismo do futebol, apesar que aqui no São Paulo as coisas funcionam diferente, né? Não estou dizendo que não existe troca, mas nós temos um respaldo, uma retaguarda, pessoas que pensam futebol a um médio e longo prazo, pessoas que entendem os processos, o que está sendo feito no dia a dia, o que está sendo transferido para o nosso jogo, à medida que as coisas estão acontecendo. Presidente Júlio, Belmonte, Rui, Nelson, uma retaguarda do Muricy, do Milton, são pessoas que vivem o futebol e sabem que o futebol ele precisa de continuidade, de paciência, de entendimento, e claro que o resultado ajuda a dar um pouco mais de tranquilidade e potencializar esses conceitos novos quando existe uma mudança, como foi aqui no São Paulo. Boa noite, Raíssa Laurinda, do Distrito do Esporte. Você falou um pouco do Luciano, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dele no grupo. Um jogador que é sempre muito pedido pela torcida e hoje mudou ali no finalzinho quando ele entrou. Eu queria que você comentasse sobre a importância dele e também sobre a sequência dele no time. Obrigada. Bom, a sequência dele ela vai ser constante, né? Um cara sempre muito participativo, né? Se eu não me engano, eu acho que ele foi o vice-artilheiro do São Paulo na temporada passada, um cara de um poder de decisão, né? Já tem uma identificação com o clube, né? Assim como todos os outros atletas, também muito importante, né? Bacana você ver um cara como ele com essa história já construída no São Paulo. E por opção minha não participar de início dos 2 últimos, desse jogo, do jogo anterior, e ajudar tanto no dia a dia e estar sempre motivado no vestiário e entrar e fazer o que se espera do Luciano, né? Gols, assistência, competitividade, o que se espera do Luciano e de todos os outros atletas. Então, mais uma vez, o nosso grupo, o nosso elenco está de parabéns, e eu queria aproveitar também e ressaltar e valorizar como nós nos sentimos em casa aqui em Brasília, né? Como o torcedor compareceu, como foi bonita a festa, estádio maravilhoso, lotado, tomado. Então, mais uma vez, o torcedor de São Paulo fazendo a diferença, e isso tem sido, não um pedido, né? Mas é sempre um ponto a ser ressaltado, né? Quando esses elos estão fortes, né? Diretoria, atleta, staff, comissão, funcionários do clube e o torcedor, o São Paulo é muito forte. Então, nos momentos de dificuldade, de turbulência, que eles aconteceram no passado, aconteceram agora recente, vão acontecer posteriormente, nós precisamos estar cada vez mais fortes, mais juntos, que dessa maneira o São Paulo se faz um clube ainda mais vitorioso e competitivo. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini, falou bastante sobre a situação do Rames Rodrigues, disse que tem alguns pontos a evoluir. Enfim, Thiago Carpini dando o panorama desta vitória importantíssima do São Paulo diante da equipe da Inter de Limeira por 3-0, João Paulo Capelani. Que maravilha, hein? Bela entrevista do Thiago Carpini. É um treinador bom com as palavras, né, Sgarbi? Ele é um cara inteligente, é um cara jovem, tem muito a evoluir, mas ele tá bebendo da fonte de uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol, Muricy Ramalho. E aí aquela coisa, né? Se ele tem com quem aprender,
com gabarito, com experiência, bagagem, tudo isso que é necessário, fora o conhecimento que é fundamental, a tendência é que ele consiga realizar um grande trabalho. Agora, tem que ter paciência. E o imediatismo, a gente sabe que é complicado, porque alguns torcedores, principalmente de rede social, pedindo a cabeça dele naqueles 4 jogos sem vitória, daqui a pouco toma uma eliminação na Libertadores, já vão falar que o cara não serve pra nada. Mas há 2 semanas todo mundo tava vangloriando e idolatrando o cara, né? Tem que ter calma, né, Sgarbi? Exatamente. Capela, eu acompanho bastante as redes sociais, o posicionamento da galera você fala que eu fico muito... Você vive por telefone celular. O dia inteiro, velho. Trocando ideia aqui, ele não responde. Você vive por telefone celular, Vocês estão mentindo. Você fica até com dor no olho, de tanto que você fica com uma tela de computador, de isso aí dá problema nos olhos, vai no parque, larga o celular em casa, um dia você Mas eu vou, eu gosto disso, eu gosto disso. Tá com a mulher, tá no celular. Eu trabalho com o meu celular também. Você trabalha 24 horas? Não, mas eu não fico 24 horas. O senhor tá mentindo. Reels, TikTok. Vamos voltar ao assunto que importa, que é Thiago Carpini, por favor, senhor João Paulo Capelletti. Sem dúvida. Acompanho nas redes sociais. Cara, a maioria dos torcedores que insistem em criticar o Carpini de forma excessiva nesse início de trabalho são aqueles fakes, cara. Pessoas que no Twitter colocam uma foto... Roubou. Coloca a foto de um jogador no Twitter com o nome Rames e fica lá batendo, criticando e não entendo como essas pessoas têm voz em muitas situações. Mas é um cara jovem, eu sou completamente contra o imediatismo no futebol brasileiro. Tem gente cobrando e pedindo a cabeça do cara, mas é estagiário, mas não serve. Gente, o cara tá 1 mês e poucos dias treinando o São Paulo, que é um time gigante, é um salto gigantesco na carreira do Carpini. Tem que ter paciência, é um treinador promissor. O que eu sei é que o elenco vem abraçando as ideias dele, é um cara bacana, um cara gente boa, um cara querido pelo elenco. Então tem que ter paciência. Esse discurso de imediatismo do futebol brasileiro é péssimo, não ajuda em nada. E vamos pôr, o São Paulo demite o Carpini agora, vai trazer quem pro lugar do Carpini? Não faz o menor sentido, cara. Torcedor que pede era isso. Contra a contratação do Carpini. Não era contra. Lá mas no jogo aberto eu falei, traz o Carpini. Você não é o não cara. Era minha primeira opção. Você falou. Isso daí eu não vou negar. Não era minha primeira opção. Mas é um cara que eu torço bastante pelo sucesso dele. Não por ser São Paulo, todo mundo sabe, mas mais por uma questão de que eu gosto bastante de ver novos treinadores assim crescendo no futebol brasileiro. Ele é um cara que tá lá todo dia com o Muricy. O Muricy, a gente até chamou um dia ele pra uma entrevista aqui no Jogo Aberto. Ele falou, gente, eu não posso porque esse horário de treino, eu tô ao lado do Carpini todos os dias. Então isso é importante e bacana, porque se ele aprender com o Muricy, vai estar aprendendo com um ótimo mestre, professor. Você é um rapaz coerente, né? Obrigado, garoto. Você busca coerência, né? Obrigado, ele busca coerência. Eu acho interessante esse tipo de trabalho. Ele busca coerência. Por quê? É diferente do Capelão. Porque você busca coerência. Eu acho que é bacana. Apesar de você ser São Paulino, Sim. amar o clube, você é coerente, né? Obrigado, você busca coerência. Às vezes dá umas derrapadas. Verdade. Não pode elogiar muito, também fica uma perna desgraçada, né? E às vezes é meio Juvena, né? Não, tô aprendendo De Juvena muito. pra Juvena. É isso aí, vem aí em Faz breve. o jabá. Vem em breve. Não, de Juvena pra Juvena é um projeto que eu vou lançar aí. Ah, não lançou ainda? Ah, não. foi mal então. Não, mas vamos Achei que lançar. podia Vai falar, não. só isso. Mas vamos falar Belo com a audiência aqui da Rádio. spoiler, Não, mas vai lançar o projeto de Juvena pra Juvena que eu vou entrevistar jovens talentos no Olha futebol, no entretenimento, na televisão. Já gravei uma entrevista muito legal com o João Moreira, lateral de São Paulo. Semana que vem gravo com um jovem muito promissor do Santos também. Fala o nome, Qual é o canal? Canal do Sgarbi. O canal já tá aberto? Não tá aberto meu canal. Pode entrar lá? Não, meu canal não pode entrar ainda não. Vou abrir... Quando você vai liberar pra nós lá? Eu vou abrir meu canal semana que vem. Legal. Você é o primeiro da fila. Para com isso, cara. É o canal do YouTube. Ah, que susto. Mas aí Mas que canal que você tá falando? Que outro canal que você tá citando? Também não entendi. Eu tô falando do canal em outra rede social. Meu canal vai ser aberto em breve. Eu vou falar o quê? Você perguntou se eu vou abrir meu canal do YouTube, eu falei que vou abrir. Não tô entendendo que você tá levando pra esse lado. Mas o Carpini é ótimo. Vai ter espaço pro Carpini no seu canal? Pode se inscrever pro Carpini pro meu canal. De Juvena pra Juvena. De Juvena pra Juvena, vem aí. Então é só jogar no YouTube. E ó, tem entrevista também com um jogador do Corinthians que vai sair aí em breve, hein? Quem? É segredo ainda. Mas dá uma dica. Não, vai ser João Kleber lá no inferno. Não, é bom jogador do Corinthians, que eu sou fã. É um dos que, se tudo der certo, aí vai estar lá com a gente. Ó, vamos ver, o Wesley é gente boa. Wesley? É o Wesley. Não, o Wesley é um que eu tô já mandei mensagem pra ele, moleque gente boa demais. Outro moleque gente boa. Eu já sei quem que é. Deolane não. Eu sei quem que é. Quem é? Ou é o Carlos Miguel. Parceiro, meu parceiro, gente boa. Ou o Donelli. O Donelli também é um que pelo amor de Deus, velho. Calma aí, é segredo, tem que fazer o suspense, né, cara? Mas já fez a entrevista? Não, só com o Moreira lateral de São Paulo. Espera fazer. Fica quieto aí, ô Mr. B. Gente, é o seguinte. 00:30. Isso aí. Não tô mais muito afim de falar de futebol não, viu? Não, vamos falar do quê? Agora eu tô afim de ouvir o ouvinte.
de liberar vocês e ficar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas eu quero escutar também um pouquinho do ouvinte. Ficar? Quero Tá escutar um pouquinho do Ramiro, ouvinte. você tá numa má vontade danada. Não, eu tô numa vontade do caramba de estar aqui. É? É. Ô, Puzóvio, cadê o Puzóvio, hein? É, sumiu, né? Puzóvio, tá na escuta aí? Certo. Tudo bem? Tudo bacana? Bacana. Tem gente mandando mensagem aí? Ó, posso falar? Eu não tô afim de mensagem. Ô, Capela, beleza? Como é que tá? Eu tô afim de pancadão, né? Como é que é o pancadão? É. Então eu tô afim de receber mensagem hoje de debate. Mensagem que possa gerar debate para que a gente possa finalizar aí, entrando em reta final de programa e colocar o quadro Alô Torcedor. Então, a partir de agora, mensagens de áudio de no máximo aí 25 segundos, porque a gente consegue rodar bastante gente. 11999048756. Puzóvio, tem mensagem chegando aí ou não? Tem mensagem chegando, tem mensagem pro Sgarbi, pra você. Boa. Tem comparação do Abel com o Carpini. Tem muita coisa já. Comparação do Abel com o Carpini. Mas quem comparou o Abel com o Carpini aqui, velho? Vamos ouvir então. Vamos ouvir então. 11999048756. Proibidão no ar. Pode mandar que aqui a gente coloca mesmo. Vambora. Boa noite, capelanes. Aqui é Joacil Vilela de Serra do Ramalho, Bahia. Boa, Bahia! Ô, capelano, quero que vocês hoje enchem a bola do nosso técnico aí, o Carpini. Quero que você fale a mesma coisa que vocês falam aí. Vocês enchem a bola do português aí. Esse português aí do Palmeiras. Qualquer coisinha que ele faz, qualquer vitória, esse tem a mão do português. Esse aí foi... Tem o dedo do português. Então, e aí? O Carpini mexeu e os dois que entraram fizeram o gol. Eu quero ver você falando, Capelano. Essa vitória tem a mão de Carpini. Enche a bola do homem aí, rapaz. Não, falou, essa, Capelano. Um abraço pra você. Viva Bahia! Alô, Bahia, nossa porreta! Não, mas espera aí, não dá nem pra comparar uma coisa com a outra, né? O Abel Ferreira tá mais de 3 anos no Palmeiras, sendo campeão de literalmente tudo. Carpini acabou de chegar na manhã do gato. Calma, dá uma respirada, né? Quem sabe, o Thiago Carpini, ele não repete aí o feito do Abel Ferreira, que é uma coisa muito difícil, impossível não. Ou quando o Abel Ferreira, alguém conhecia o Abel Ferreira? Tudo bem, você que acompanha o futebol grego, sim, show de bola, verdade, te respeito, tem gente que acompanha. Agora, quando o Abel Ferreira chegou aqui... Quando o Abel Ferreira chegou aqui, desculpa, galera. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Nem o Palmeiras direito. Sabe como ele foi contratado? A história é boa, conta aí. Não, quem me contou a história foi o ex-presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, olha só a força da Rádio Bandeirantes, cara. Na boa. Não é puxando o saco daqui. Pode ser que um dia seja demitido, esteja em outro lugar, vai saber o que vai acontecer. Mas eu vou continuar pagando pau pra essa emissora. Porque é o seguinte, velho. A Rádio Bandeirantes... Um dia depois do Palmeiras conquistar a Copa Libertadores da América contra o Flamengo, o mundo queria ouvir um atleta do Palmeiras, o presidente do clube. O presidente do Palmeiras desembarcou em São Paulo e foi até a Pizzaria 1900 participar do Esporte em Debate conosco. Menos de 24 horas depois ele estava lá. Então assim, meus amigos, e o presidente acabou... A gente estava fora do ar, já tomando chopinho, trocando uma ideia, e ele falou, olha, eu abri o leque para que a gente pudesse... Palavras do Maurício Gagliotti, não exatamente nessas palavras, mas no tom da conversa foi o seguinte. O mercado não tá aquelas coisas, não tem, treinadores à disposição, gabaritados, pelo menos no entendimento daquela comissão técnica e daquela diretoria para que pudessem enfrentar uma temporada longa de Palmeiras. E eles abriram o leque para que eles pudessem receber currículos de outros treinadores, correto? Correto. E o Anderson Barros, conversando com alguns empresários, recebeu o currículo do Abel Ferreira. E se interessou por um cara estudioso, graduado, que jogou bola, que está em atividade na Europa, mesmo aqui na Grécia, na Europa, jovem, era o perfil. E eles entrevistaram... Bonito, né? É bonito, sem dúvida alguma. Eu sei que você não falou no ar, mas eu falo, é bonito mesmo, um gato. Falar, não tem problema, um pedaço de homem. Qual o problema de achar um homem bonito, velho? Você me acha bonito? Não. Irmão, na moral... João Pedro Esgaro, você me acha bonito ou não? Fala a verdade. De 0 a 10? 0 a 10. Acho que você passa de ano, velho. 8, vai. 8. Não, 8 é 8. Aí você demorar, 8 tá bom. Acho que uns 6, cara. Não, 6 é pouco. Não, você passa de ano, velho. Não, 6 é pouco. E eu, de 0 a 10? Fala sério. Nossa, mano, mas inchado ou desinchado? Eu tô gordo, eu tô feio. Tá, não posso falar isso, mas mano, olha essa papada. Não, você tá papando bem. Do céu. Mas posso falar? Tá sem papas na Ouvinte língua. da Rádio Bandeirantes? Não acreditem nisso. A
até o final do ano eu vou virar um tanque de guerra. Você fala isso há quantos anos? Quê? Você fala isso há quantos anos? Não, muitos anos não, cara. Eu vou entrar no processo do fôlego com o Ricardo Capriotti. Aguarda, eu vou dar entrevista pro Capriotti esse ano. Mas o pior de tudo é que ele fala que vai emagrecer e aí eu vejo ele comendo pizza, comendo hambúrguer, comendo paçoca. Começa na sexta-feira, calma. Você vai recusar a pizza do Portão 5 aqui na Vou ter que sim. Mas o que eu tava falando? Do Abel. O Abel Ferreira. Abel ou Antônio Oliveira, quem é mais bonito? Abel. Grisalhinho, né? Tem o seu valor. O Antônio é bonito também. Velho, vocês levam umas amenidades pro ar que não tem nada a ver, velho. Vocês entendeu? Eu tô trazendo uma informação séria que o ex-presidente do Palmeiras passou exclusivamente pra Rádio Bandeirante e vocês começam a falar de beleza. Essa geração do Pedro Ramiro, eu vou te falar. Cara, geração espaçosa, né? Bom, e aí foi assim que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, porque naquela entrevista que o Gagliotti e o Anderson Barros fizeram com o Abel Ferreira, eles se apaixonaram com as ideias, e aí o cara se transformou no que se transformou. Então assim, meu querido ouvinte da Bahia, calma, Thiago Carpini pode vir a ser. O Abel Ferreira Já é. E não é de hoje. Apesar do Abel Ferreira não estar entre, pra mim, os 20 maiores e talvez até melhores técnicos que passaram pela história do futebol brasileiro. Você acha que não tá? Não está. Pra mim ele tá no top 3, cara. Nossa, Sgarbi, posso... Pra mim ele tá no top 3. Pra mim ele tá no top 3. Sgarbi, posso... Você é meu irmão, cara, eu te amo. Sim, eu sei. Eu nunca vou desmoralizar um companheiro no ar. Num debate, tal, pau cantando, beleza, é uma coisa, mas... Irmão, falar isso é um crime. Claro que não, cara. Isso é uma desinteligência. Qual outro treinador conseguiu fazer uma é uma desinteligência. Cara, bicampeão de Libertadores. Não é a maior da história do Palmeiras? Há discussão. O Betinho é, por exemplo. Há discussão. Não, pro Felipão é. Eu não acho nenhum absurdo a gente considerar o Abel Ferreira o maior técnico da história do Palmeiras, longe disso. Mas achar que ele está entre os 3 maiores técnicos da história do futebol brasileiro é uma pretensão absurda. E é uma... Desculpe, Sgarbi, eu te amo. Mas na minha avaliação, respeitando, apesar de talvez desrespeitar com essa avaliação, é uma falta talvez até de conhecimento da nossa história, que ela é riquíssima. Mas por quê? Que ela é riquíssima, cara. Mas me cita dois, então. Falo 3. Eni Andrade... Não, você tá de brincadeira. Tele tudo bem. O Eni Andrade não, irmão. Do que o Abel? Olha o que o Abel fez em 2 Libertadores, cara. Sgarbi, por favor. Vamos definir isso daqui? Pelo amor de Deus, gente. Não dá. Zagallo, Parreira, Eni Andrade. Eu fico até amanhã citando treinadores que fizeram história no futebol do Brasil. Parreira é fenômeno, meu. Não, porra, e a gente não valoriza nada. O Zagallo, quem fala do Zagallo? Aliás, Parreira fez aniversário recentemente. Ele tá em tratamento, né? Tá em tratamento. Nossa, eu fiquei chocado naquela entrevista que ele deu ao pessoal da Globo falando sobre a morte do Zagallo. Cara, ele tá realmente um tanto quanto debilitado, né? Mas aqui fica a nossa solidariedade e muita saúde pro Parreira. Um cara que... As pessoas acabam... Aqui nesse país é duro, né, velho? Eu não tô querendo a regra, mas esse país é difícil, né, cara? O cara tem tantos bons serviços prestados pro futebol do Brasil. Sim. E ele é lembrado por aquela Copa do Mundo ridícula que, de fato, o Brasil jogou em 2006, né? Foi uma Copa do Mundo que os jogadores não levaram a sério, velho. A verdade é essa aí. Quando eu falo jogadores, não posso generalizar. Mas tinha uma boleirada lá que tava querendo mais uma festa não sei o quê do que jogar futebol. E quem era o comandante? Era o Parreira. Então vão lembrar só disso, né? Só que esquecem de 94, esquecem do que ele fez no Corinthians, esquecem o que ele fez fora do país, né? Aí é muito fácil também. Pra mim, o maior da história... Aliás, tem o nome do atual presidente do Brasil. Lula. Santos? Esse era... Citando títulos deles, até puxando aqui, ó. Ele é um monstro, ganhou tudo, 1, tá 2, louco? 3, são... Esquece. 8 campeonatos paulistas. Irmão, não dá. 5 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais com o Santos. É o que eu falo. Assim, eu super respeito a opinião dos mais jovens que não viram, mas a história do futebol brasileiro é muito rica, gente. O Brasil não é o Brasil porque nós ganhamos 5 Copas do Mundo. O Brasil é o Brasil porque a gente exporta até hoje e a gente criou uma forma de jogar através de grandes treinadores que por aqui passaram e de atletas que conseguiram revolucionar o futebol, saindo daqui. Então, assim, top 3 do futebol do Brasil, cara... Mas não tem como falar que não tá entre os 20. Ele é um monstro. Ele não está entre os 20. O cara é bicampeão de Libertadores. Chegou no Brasil, revolucionou o modo do Palmeiras de jogar bola. Não revolucionou. Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, 2 Libertadores. Eu não tô minimizando. Quase foi campeão mundial. Posso falar pra você? Quase? Contra o Chelsea ali, se não tem a mão do Luan, era apenas... Eu vou fazer, nem vou pensar muito, tá? Mas amanhã no Jogo Aberto eu vou te entregar uma lista de pelo menos 30 treinadores que, assim, não dá pra você colocar na mesma prateleira que o Abel Ferreira. Duvido. Quanto? Eu aposto, quando você quiser agora. Vem cá. Eu aposto que você quiser. Antes da gente apertar a mão, vamos fazer o seguinte?
Vamos pegar alguém isento, que saiba a história do futebol, Sim. que possa falar, fulano é maior, ciclano é menor. Você falou Fulano é 30? 30. Você tá muito louco, Vamos Capelani. aqui? Agora. Zaidan? Pode ser o Zaidan? O Zaidan fechou. Então tá bom. Combinado. Beleza, fechou. Aposta o quê? O quê? Uma pizza, vai. Uma pizza? Não, pizza eu não quero porque eu vou fazer o tratamento. Mas sexta então. só. Não, mas tem que fazer em jejum amanhã. A gente aposta... Uma água. Um valor simbólico, fora do ar. 100zão. Fechou. Eu sei que você falou, eu tô ouvindo. 100zão. 100zão. Não, irmão, ele não tá entre os 30 do futebol Meu brasileiro. Deus do céu, isso pra mim é um ele tá. absurdo, Entre- assim, entre que os eu fico 30 ele até tá. incrédulo de escutar um Eu cara acho que como entre os você 10 ele falando. tá. Irmão, eu já fiz... Entre os eu já- três, não. Entre Deixa os eu te três, falar, não. Eu já fiz essa lista. 3 eu exagerei, de cabeça. talvez. Eu já fiz essa lista de cabeça. Pra mim, o Luxemburgo é maior até que o Abel. Não, eu já não, fiz não. essa lista de cabeça. Felipe, tá? O Felipão é igual ao maior. Deixa eu te falar, eu já fiz essa Não, lista de... Felipão é Vai maior. por mim. Eu já fiz essa lista de cabeça. Não, mas aí você tá E eu levando em conta o que o cara fez e na eu seleção. pensei em 20 técnicos sem anotar. Eu duvido. Eu pensei em 20 treinadores sem anotar. Então, pra chegar em 30... Só pra saber, vai precisar- você acha uma pergunta, você acha Abel Braga, por exemplo, maior que Abel? Abel Braga maior que Abel? Não, pelo amor de Deus, né? Sou fã Por quê? do Abelão, mas... Por não- quê? Mas, Garbi, vem cá. É muita pretensão nossa. E aí é a opinião de cada um. E eu super respeito, mas tô aqui pra debater. O Abel Braga contra o Abel Ferreira. Gente, o Abel Ferreira, eu não vou falar que ele é um revolucionário. Eu não acho que ele seja um revolucionário. Ele acho que é um cara que ele consegue ter uma gestão de grupo. Ele tem uma qualidade e uma capacidade, inteligência tática, emocional. Ele consegue... Gente, tem jogador que, com todo respeito, o Breno Lopes, na minha avaliação, você colocar ele pra jogar no Flamengo, por exemplo, ele não vai ser tão útil quanto na mão do Abel Ferreira. O Richard Rios, que é um jogador com todo respeito, que tem a sua limitação, joga bem. Qualquer jogador que você pega pra colocar nesse Palmeiras, que é um time tão organizado, tão atribuído à parte técnica, tática. Exato, Flaco Lopes. 7 gols. Então não dá. Nesse time, o Abel Ferreira, por enquanto, por ser jovem, eu não estou minimizando a história do Abel, gente. Eu sou fã do Abel e eu acho que é um desperdício. Eu acho que ele tinha que estar na seleção brasileira, porque pra mim ele é o melhor de todos. Mas é um treinador de apenas um trabalho. Como é que a gente pode já considerar que o Abel Ferreira já é maior que o Abel Braga, que ganhou aí o que ganhou? Que ganhou o que ganhou? Por onde passou? A história que tem, que fez, por causa de 3 anos. Quer dizer, então 3 anos de uma carreira de um treinador ela é superior a 30 de serviços prestados e títulos ainda maiores conquistados do que o próprio Abel Ferreira? Eu não tenho essa pretensão, mas respeito quem tem. Um cara que chega... Tá fechado. Um cara que chega em 2020, Capela, conquista 2 Libertadores de forma consecutiva. Não. Ele é um monstro. 2 brasileiros. 2 Libertadores, 2 brasileiros também consecutivos, 2 paulistas também consecutivos, uma Recopa, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil. Falta o quê? coisa. Falta só o Mundial, cara. É muita Não, coisa. É um cara que chegou e mas eu não conquistou tô minimizando, tudo. não É tô que às vezes o minimizando. título Do não futebol mais demonstra a disputado. grandeza também. Tem um negócio. Tem um negócio assim. O que ele fez pelo futebol perto de outros treinadores que talvez não tenham conquistado tanto título quanto ele, eu acho que ainda é pequeno ao futebol brasileiro, perto do que outros treinadores. Mas é uma visão talvez muito hoje- saudosista. Não, próprio- não é, eu acho não é. uma visão Você, muito você, saudosista. você, Vamos pegar, você o tem esse próprio discurso Muricy. saudosista. Cara, Não é discurso. irmão, eu te amo. Você é um dos meus melhores amigos, cara. Sabe Sim. que eu morreria por você. Igualmente. Mas rasga esse discurso saudosista. Só porque você é jovem, não é porque a gente ressalta a história, até talvez porque a gente saiba um pouco mais da história por uma questão de idade que é totalmente normal e não é te minimizando, que é um discurso saudosista. Mas por eu- exemplo, eu nasci, Sgarbi, numa época que eu peguei a década de 90, que todos os times eram praticamente seleções. E não é saudosista a gente pegar e ficar incomodado com o presente, que a gente não consegue mais revelar jogadores como a gente estava acostumado a revelar. Olha o parto que é pra você ter um centroavante na seleção brasileira, pô. Me desculpa, quem tá satisfeito com o Gabigol, com o Richarlison, não viu 32 avos do que foi o futebol brasileiro há 20 anos, hein? Eu não vou nem muito lá atrás. Há 20 anos só. Se vocês acham que tá bom, super respeito, não sou o dono da verdade, não tenho interesse, conhecimento, nem mesmo vontade de ser. Eu só acho que, infelizmente, não é um discurso saudosista, é uma realidade que nós vivemos hoje e que nós, infelizmente, estamos acostumados, nós normalizamos o fato da gente não conseguir mais fabricar jogadores épicos, lendas. Com todo respeito, eu sei que você é o Vinícius Júnior, o Rodrigo e tal, mas eles não estão na mesma prateleira nem a pau de jogadores Agora, de 10, 15, 20 anos que nós tivemos aí. O Abel tem um mérito que é o seguinte, eu vejo, acho, tá, Sgarbinho? Não até sei em sua comparação a alguns treinadores do passado. Eu digo alguns, por exemplo, o próprio Lula. O campeonato hoje é mais equilibrado.
na época dos anos 60 e tal, só ler a história, o Santos tinha uma hegemonia muito grande. Claro, tinham ótimos times, mas a hegemonia do Santos era gigantesca porque o time era absurdo. Agora, você pega o Abel Ferreira, que disputa contra um Flamengo gigantesco e milionário, contra o São Paulo, que é forte, contra outros times que também vão bem no Campeonato Brasileiro, ele tem esse mérito de conquistar uma hegemonia, porque o Palmeiras hoje faz uma hegemonia, aliás, acima até do próprio Flamengo. Isso é mérito do Abel Ferreira. Palmeiras é a maior força do continente de 2017 pra cá. Faz tempo. Passou o Marcelo Gadiardo com o River Plate, bicampeão da América. Anos, esquece, exatamente. 7 anos. O meu ponto é, o cara que é... Deixa eu deixar um abraço aqui pro Fernando Camargo, que tá nos acompanhando. Fernando, mitológico! Uma mensagem aqui que tá na audiência. Os grandes narradores do país, hein? Que homem. Gente boa demais, Fernandão. Mas se a gente fala, o Palmeiras é um gigante, um dos maiores times do Brasil de forma indiscutível, né? O maior campeão nacional do país. Se a gente fala que o Abel Ferreira e até o Felipão, que teoricamente era quem disputava com ele essa posição de melhor treinador da história do Palmeiras, se o Felipão fala que o Abel é o melhor treinador da história do clube, se o Abel reconhece isso, todo mundo reconhece isso, não tem como não colocar esse cara entre os 10 no meu ponto de vista, cara. Não tem como não colocar. Mas será que não é também uma gentileza? Não, por exemplo, você acha que o Felipão ele é menor que o Abel Ferreira na história do futebol? Pô, o cara ganhou uma Copa do Mundo, velho. Mas aí sim, mas por clubes aqui no ganhou... futebol brasileiro, pra mim, o Abel tá à frente. Não, eu discuto isso. Eu acho que pode ser, é um ponto interessante. Não acho nenhum absurdo o Abel Ferreira, por exemplo, ele ser superior ao Felipão, a Oswaldo Brandão, a Filpo Nunes, primeira academia, segunda academia. Não vejo nenhum problema nisso. Acho que é uma discussão válida e correta. Agora, o Abel Ferreira, gente... Por exemplo, você acha que ele tá entre os 3 da história do Brasil, cara? Pra mim Cara, 3 eu posso ter exagerado, mas 5, pensando aqui na minha cabeça agora, 5, 7 ele tá. O Abel é maior que o Muricy? Não. Pra mim existe... amo o Muricy de paixão. Pra mim existe uma discussão. Ele não é, irmão. Eu não acho. Então, o Muricy pra mim é um dos que eu coloco à frente dele, cara, pensando nesse 5. 3 anos do São Paulo sendo campeão brasileiro. Eu vou até além disso. O cara fez história no Náutico. O cara fez um trabalho no Inter. O cara fez um trabalho fantástico no São Paulo. O cara foi campeão da Libertadores pelo Santos. O cara só não foi pra seleção brasileira porque ele não quis, sabe, compartilhar os seus momentos de trajetória com um bando, né? Porque isso é um bando de porcaria, ele negou assinar um guardanapo. Exato, entendeu? O entendeu? Ricardo Teixeira queria que ele assinasse um guardanapo para ser técnico da seleção e falou não. Eu acho que o Muricy não é que ele é mais treinador. Eu acho que ele é maior que o Abel Ferreira. Por mais que o Abel seja gigantesco na história do Palmeiras, mas entre na balança, equilíbrio ou desequilíbrio, Abel e Muricy, eu vou de Muricy, cara. É um dos que pra mim é discutível e pra mim tá à frente. Só que, por exemplo, um cara muito citado, o Tite. Pra mim o Abel tá à frente do Tite, por exemplo. Ah, sim. Bem à frente, aliás. Eu acho que sim. E o Tite é um cara colocado em listas, quando a gente vai ver lista, lá em cima também, né, cara? O Tite tem um mérito muito grande do título mundial, que foi o último brasileiro, time brasileiro a conquistar um título mundial, mas eu acho o Abel com uma inteligência maior que o Tite para montar elenco, por exemplo. O Tite tem uma dificuldade muito grande para montar elenco, para conseguir construir um elenco, aliás, com variações táticas, tá? Porque o Tite, a gente sabe que, apesar dele ter falado que tem melhorado a questão de, ser mais ofensivo, ainda acho que ele não evoluiu tanto assim como ele fala. Só ver o Flamengo jogando. O Flamengo não é nenhum primor tático, nenhum primor ofensivo, e tinha que ser, porque pelo time que tem... Agora, o Abel Ferreira, é como a gente falava, ele trabalha com pouco e faz muito. Esse é o grande mérito do Abel Ferreira. O Tite naquele Corinthians de 2012 também. O time não era dos melhores. Era um time razoável até perto. E 2015? 2015 era um timaço, jogava muito. O time de 2015 deu aula no Campeonato Brasileiro. Muito. Com aquele time que era Ralf Elias, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Era o time do meio pra frente. Timaço. Assim, no papel... Gil, né? Exatamente. No papel não era, um primor. Mas o que jogou o Lucas, saindo como o 12º jogador, metendo gol, aquele golaço de voleio contra o Galo em BH. Enfim, eu acho que é uma discussão. Eu vou levar amanhã pra você uma lista de 30 técnicos maiores. Eu quero ver. Tá postado. E a gente vai mandar pro Zaidan. Tá. Zaidan, pega essa lista aqui, ó. Esses 30 que eu separei, tem algum menor que Abel Ferreira na sua avaliação? Se ele falar que os 30 são maiores, você vai me pagar 100 pau. Tá, pelo Zaidan falando, eu confio muito, né, cara? Zaidan é o cara. Claro, Zaidan é o Zaidan, né, cara? Combinado, bom jurado. Excelente. O Zaidan tinha que ser presente do mundo, você não acha não? Você tem um bom presente ponto. Da FIFA, presidente da CBF, Zaidan. Ia ser fantástico. Aquela voz do Zaidan entrar no ar. Eu amo o Zaidan, uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo. Uma grande honra pra mim, aliás, foi ter dividido tela com o Zaidan. Quem? Cara. Eu perguntou, irmão. Ninguém perguntou nada pra você, meia-noite 46, não enche o saco, velho. Deixa eu falar, tô brincando. Tá.
Ô, Mr. Bean, fica na sua, Mr. Bean. Você tá muito folgado, Mr. Bean. Por que Mr. Bean? Por que Mr. Bean, Porra, só você olhar pro rosto dessa anta, desse tonto, e você vai ver o Mr. Olha, igualzinho o Mr. Bean, ó. Quem tá no YouTube agora tá vendo. Jesus, apaga a luz. Mr. Bean guloso. Mr. Bean depois de umas 15 feijoadas. Coitado do Mr. Bean. Cara, eu adorava o Mr. Bean, velho. Eu também. Mas adoro ainda. Ele nas Olimpíadas de Londres, Pô, genial, fantástico. Você já assistiu um filme chamado Tá Todo Mundo Louco? Tá todo mundo louco? É, acho que é não, uma corrida pelo dinheiro. Já vi. É da hora, sei, né? sei, E o sei. Mr. Bean, ele trabalha nisso verdade. aí muito bom. Ele é o primeiro... Puta, vou dar spoiler. Ah, dane-se. Ele é o primeiro a chegar no armário e aí quando ele vai girar a chave pra pegar o dinheiro, ele... Dorme, é. Que ele sofria de uma doença de dormir, assim, que é uma doença que existe, sabia? Sim. O cara tá andando na rua... Como é que é? Narcolepsia. Narcolepsia? Isso. Acabou de inventar, né? Defina narcolepsia, ô Bruno Puzóvio. São pessoas, inclusive tem um menino na minha sala da faculdade que ele sofre com isso. Do nada, no meio da aula, ele dorme, simplesmente. Ah, é loucura. Como assim, irmão? Simplesmente. Não tem nenhum motivo, ele não tá com sono, nada, mas... Pô, se eu soubesse isso aí antes da época do colégio, irmão. Eu acho que eu tenho isso aí. Ei, eu tô com narco... Eu não consigo assistir um filme completo. Não consigo assistir uma série porque eu durmo. Qualquer horário do dia. Mas é porque você tá cansado do trabalho Eu e tal? trabalho muito, né? Mas... Ah, cara, você tá na manteiga, para, Ramiro. Não, mas eu brinco falando sério, eu não consigo. Mesmo descansado, eu não consigo, cara. Você consegue, Gavinho? Consigo. Qual foi o último filme que você assistiu? Cara, assisti um filme SWAT de um... O Igor Nascimento, você é muito bandido, velho. Igualzinho, olha velho. só, é parecido Aqui, ó, mesmo. igualzinho, mano. Vou deixar que tá assim, ó. Mano, eu vou falar, o Mr. Bean é menos feio, viu? Porque a lata Cara, do João Paulo... coitado E o Capela do tava mais fininho nessa época, hein, pai? Não, eu já falei, eu vou emagrecer, rapaziada. Cabeludo, Vocês ficam né? me impressionando aí, Agora calma. ele tá sem deixa aí. cabelo. É, já tá caindo cabelo Qual de que é novo, o né? seu filme favorito da vida? Meu filme favorito da vida é Tropa de Elite, cara. Ah, esse cara Bom. vai pro inferno, velho. Eu Ah, é amo bom, Tropa de pô. Elite. Ah, Pô, mas Tropa pra de ser o Elite... melhor filme da vida. Qual o problema, Tropa de pô? Elite, cara. Tropa de Pô, não Elite gosta de é filme muito brasileiro? bom. Eu gosto, mas peraí também, né? Não fomenta o cinema nacional? Eu amo o cinema Qual que é o nacional. seu favorito? Do Brasil? Todos. Não, Até do que a sorte Brasil nos separe eu amo também. É legal, Bob mas Marley. eu gosto do Alto da Compadecida. O primeiro, Esse é né? bom, esse Com é Bateu bom. nas Tergaires. Puta, é legal caramba. É legal pra caramba, velho. Sabe um que eu gosto É muito? da hora. Um dos meus favoritos, e parece batido, mas Dois Filhos de Francisco. Muito bom também. Esse é muito bom. Muito bom. Alto da Compadecida. Você já Mas assistiu o Alto da Alto da Compadecida? É o melhor, é o melhor. Cara, isso aí Já. foi uma história É do muito cinema bom. também, porque muito você bom. não tinha toda essa tecnologia. E os caras conseguiram levar aquela coisa do purgatório, que as portas do inferno são abertas. Pô, aquilo lá é uma coisa marcante na história do cinema nacional. O Matheus Nascergalis, ele faz uma atuação assim... épica. Marco Danini, Celton Mello. Esquece, Celton Mello também. Mas o Matheus que ele é cai absurdo. lá. O Matheus é brincadeira, é o melhor. Mas filme, ó, eu tenho um top 3 na vida. Porque Qual? o primeiro eu li o livro, eu achei o livro muito fantástico, Qual? muito da hora. E aí depois eu assisti ao filme. Cara, Na Natureza Selvagem. Animal, não. Esse é Homens de Honra. Nunca vi. É a história do... Puta, meu, assiste esse filme. É a história do primeiro mergulhador negro da Marinha Americana. E é uma Olha história só. verídica. Cara, esse filme, assim, acho que ele tem umas 2h30, quase 3 horas de duração. Só que é um filme que você fica assim, ó... Meu, sofrendo junto com o cara. O ator é o Cuba Gooding Jr., que pra mim é um dos melhores atores, assim, disparados que eu já vi. Que ele consegue tanto fazer filme de suspense, filme de drama, filme de comédia. Ele é um cara polivalente. Cuba Gooding Jr. E, por sinal, o meu outro ator favorito trabalha nesse filme, que é o Robert De Niro. Nossa, esse é monstro. Que é um monstruoso nesse filme. Master Chief! Hey, Cookie, goddammit! Move your ass! I want my 12! Porra, que cena, velho. Que cena. Que cena. Acabei de desistir de assistir esse filme depois Assistam. dessa performance do Assistam. Capelano. Não, vou assistir, eu já só vi aqui, gostei. Cara, esse filme é de chorar, velho. É animal. Homens de Honra. Esse é meu primeiro filme assim da vida, poderia assistir pra sempre. O segundo é, bom, é um batido, mas aqui é épico também, Green Mile, que é a Espera de um Milagre. Sim, bom. Puta, aquele filme é de chorar, cara. Já assistiu Ataque dos Cães? Já assisti. Já assisti Não- ontem. Não curti. Eu gostei. Ah, achei ok, nada. E o terceiro filme é... Esse filme me fez chorar. Foi o único filme na vida que me fez chorar depois de Rei Leão. Que eu chorei com o Rei Leão. Mufasa não podia ter morrido. É, isso é um fato. Não, loucura. O Scar, como é que você mata o Mufasa? Você é um idiota, Scar. Porra. Sério, velho. Ele pegava assim. Mufasa. Mufasa. Mufasa.
das hienas, tá ligado? Maluco louco. Hakuna Matata. Vai, todo mundo comigo, vai. Sim, vai entender os seus problemas. Você pode entender. É o quê? Isso é viver. É o quê? É aprender. Agora. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sensacional. Esse é demais, esse é demais. Cara, esse filme, olha, marcou gerações, hein? Marcou Esse é gerações. muito. E o terceiro filme, pra poder fechar a minha lista aqui dos top 3, seria o Corrente do Bem. Esse filme me quebra, velho. Esse filme me quebra. Se eu assistir de novo, eu vou chorar de novo. Esse aqui também é monstro. Ele é revoltante. Esse aqui é pra Vamos chorar. ver. Nossa, Tarzan, velho. Da Disney nenhum bate carros. Carros é da hora. E Rio é animal. Rio é legal. Vai lançar o 2, né? Vai. Não, já lançou. Não, vai lançar o 3 então. É. Sensacional Tarzan, velho. Esse eu choro. Tarzan é fantástico. Quando ela... Sabe o que é muito legal também? Mulan. Não gosto. Putz, já assistiu? Porra, vou vencer, seremos rápidos como um rio, com a força igual a de um tufão. É o que vai valer. Agora,